Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 5º episódio dos Dentistas Podcast. E hoje eu falo, Dr. Benjamin Amaral. Com certeza. Temos a ilustre presença do casal odontológico mais badalado da América do Sul. E cara. Animado, hein? Mais animado, não, lógico que não. Isso é verdade, o casal mais procurado, cara. Para conseguir um horário com eles aqui, pessoal, vocês não fazem ideia, viu? Tem que colocar na agenda muito tempo antes, mas eu tenho a grande honra... Que mentira. De ter Cássio e Gashibara e Graziele Gashibara aqui com a gente hoje, pessoal. Mas antes de tudo, né, Benja, vamos pedir para todos se inscreverem no canal, ativar as notificações aí, deixa clicado no sininho. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo no ar, vai estar chegando uma notificação para vocês aí. É muito legal, Du, a gente perceber que a gente está com quase 1000 já inscritos lá no nosso Instagram, né, de seguidores, mas a maioria das pessoas... Sim, sucesso puro, né? Mas no YouTube as pessoas elas não estão seguindo tanto, porque muita gente no Instagram não ainda segue a gente lá no YouTube. Então não perde a oportunidade de entrar aqui, clicar lá no curtir e também se inscrever, que isso é muito importante pra gente. Estamos em multiplataforma agora, pessoal. Estamos no Spotify, estamos no TikTok, a pedido de geral. TikTokers, né? Isso mesmo. Estamos agora no Instagram e com vocês aqui no YouTube hoje, tá? E antes de nada, doutor Cássio, doutora Graziela, sejam muito bem-vindos a esse projeto que ainda é um bebê. Eu tô feliz pra caramba de ter vocês aqui. Estamos, cara, né? Estamos muito felizes. E para começar, um brinde para começar esse bate-papo. Vamos falar de odontologia e principalmente falar sobre a vida de vocês, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Delícia, esse vinho é muito bom. Muito bom? Você trouxe sua homenagem, cara. Poxa, sua homenagem. Valeu por ter vindo, viu, Cassiano? Obrigado. Imagina, é uma honra pra gente estar aqui. Eu tô muito feliz, assim. A gente sabe que o horário de vocês é muito complicado, né? A gente entende muito isso também. Eu falei assim, Benja, pra mim trazer esse cara, pra mim é muito importante. Então, quando começou o podcast, ele já falou assim, eu vou trazer o Cássio Gashibara e a Grazi, cara. A primeira coisa que ele falou, verdade. Primeira coisa que ele falou. Então, a gente tem que escolher bem nossas referências. E pra mim são duas referências que eu admiro. Eu amo pra caramba também, só tenho que falar isso. É recíproco. Se eu beber mais, eu tô começando a ficar sem graça. E eu, de verdade, pra mim, assim, eu aprendo muito com eles todos os dias. Porque além de dentistas, tem um excelente caráter. E tem um filho que eu sou apaixonado também, que é corintiano roxo. Ixi. Não? E pessoal... Eu tô muito feliz ultimamente. Então, se fosse palmeirense, será que dá pra mudar ainda, talvez? Não dá. Ali já era, Ali não rola. Ali começou a Ali é doente mesmo, cara. Verdadeiro corintiano roxo. E Tá escutando bem aí, irmãozinho? Diretor Diretor de som, tudo bem? Trouxe até um vinho pro diretor. A gente hoje, tem umas 30 pessoas aqui dando suporte. Auditório aqui, né? O pessoal tá fazendo silêncio, eles estão cooperando com a gente, né? Gente, desculpa aí, viu? Sorry. E Benja, a pergunta inicial, essa que é a pergunta do podcast. Já a pergunta do podcast, né? Hoje em dose dupla, né? Em dose dupla. Vamos começar. Quem se formou primeiro? Eu. As simples mulheres em primeiro lugar, né? Por que a odontologia? Como começou? Eu nunca soube o porquê. Verdade. Juro. Na verdade, eu gosto muito da área mais administrativa. E era o que eu queria na época de faculdade. Mas, como eu curtia, eu ia muito bem em matérias de biológicas. Meu pai, por que você não tenta alguma coisa em biológicas e tal? E aí, a gente sabe que medicina é sempre muito difícil. Aí meu pai, parte para odontologia, aqui em Bragança e tal. Tem dentista na família, ó? Não. Olha, tá Sou a primeira. Ninguém tem dentista. A primeira. Ninguém aqui até agora tem dentista na família. Ninguém. Sim. Todos os convidados que vieram até aqui até hoje têm uma história muito comum. E a força de vontade que eles tiveram também, ninguém da família deles eram dentistas. Eles começaram a desbravar isso automaticamente sozinhos. Talvez isso seja um diferencial impressionante, É o nosso caso também. Eu passo, ele também ninguém na família. Cara, era pra eu ser engenheiro, velho. Meu pai, a família inteira trabalhou na Embraer. Olha. Meu pai, engenheiro da Embraer, completou lá, sei lá, 40, 50 anos de empresa, sempre ganhou... Sempre tinha aquelas... os prêmios que eles davam, né? De idade na empresa. A minha irmã fez, meu cunhado... Sabe quando a gente reúne assim, começa a vir uns caras de fora e não entende nada que a gente tá falando de dente? Lá em casa é avião, cara. Asa de avião, não sei o que do avião. E eu fico lá assim, ó, mó avulso, sem entender nada. Então eu sei como que é ruim isso. Mas você nunca quis seguir pra essa área dele? Cara, então, isso que é engraçado, né? Não era planejado. Não, sabe o que é pior, cara? Eu tinha um certo talento pra esse tipo de coisa.
Nossa, se a minha irmã ver esse negócio, ela vai me matar, velho. Mas, e ela vai ver, hein? Tomara que não. Quando ela tava fazendo a engenharia já, você tinha que fazer os projetos, os desenhos de peça de avião, esse tipo de coisa, cara. Eu conseguia fazer, velho. Eu fazia... Você já tinha uma habilidade manual? Não, eu conseguia... Não, é um lance de você entender a tridimensionalidade de uma coisa e desenhar. Eu sempre gostei muito, né? E a minha irmã tinha muita dificuldade com isso. E ela tinha prova desse tipo de coisa, né? Meu pai ficava puto, gritando: nossa senhora, você não tá conseguindo fazer. Eu olhava, é só fazer isso, fazer de propósito, né? Irmão é muito legal, né? É um bicho já... Então, assim, eu acho que eu ia me dar muito bem nessa área, mas tinha alguma coisa ali que eu queria negar o que meu pai fazia. Eu via ele sempre estressadão, chegando em casa, esse tipo de coisa. Eu falei assim, velho, eu vou trabalhar com um negócio desse? Não quero isso pra minha vida, não. Então eu vou fazer outra coisa, né? E eu lembro que eu fiz uma visita na Embraer. Eu fui lá ver, os caras, eles ficavam o dia inteiro dentro do computador, uma área fechada, tomando café igual louco. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, eu não quero... Parece que estão presos, né, ali? Eu falei assim, eu quero alguma coisa que eu fique trocando ideia com as pessoas, né? E tipo assim... Pra ser muito sincero, né? Eu imaginava que... Eu conto essa história pra todo mundo, né? Que eu ia ser jogador de futebol. Né? Eu achava que eu ia jogar bola. Só faltou saber jogar. Não vai jogar. Gente, isso é um detalhe pequeno. Porque tem muito cara que joga bola e não sabe jogar. Então, assim, eu só não dei a sorte. E tipo, é engraçado falar dessa história, porque... Pensa, cara, às vezes o cara tá... Sei lá, ele não tá projetando, porque 18 anos ninguém projeta nada, é muito difícil, né? Sim. A grande maioria das pessoas com 18 anos fala as coisas, mas fala da boca pra fora, e foi o meu caso, né? Mas aí até então a odontologia não vinha na sua mente, você não chegou... Cara, o meu coração era do futebol, velho. Eu dormia sonhando com partida de futebol, eu acordava sonhando com jogar bola, era isso que eu vivia. Eu respirava esse negócio. Pensava nisso todo dia. Cara, eu lia a Lance, aqueles negócios, sabia os times do mundo inteiro, sabe? Era uma coisa assim, bizarro o quanto que eu gostava de futebol. E eu acho que eu tinha essa paixão por futebol porque era uma coisa que eu fazia bem. Então, eu era um japonesinho magrinho, feinho, tipo, não tinha as condições financeiras, assim... para se destacar com a roupa e a marca tal, e ter o carro tal, e fazer assim. Então, eu não tinha nenhum atrativo para as pessoas. A única coisa que as pessoas me elogiavam quando eu fazia era jogar bola. Aí eu era o primeiro a ser escolhido, os caras falavam, pô, você joga bola pra caramba. E esse negócio de você realizar algo bem feito já chama atenção, né? Eu acho que é o primeiro caminho para você fazer alguma coisa e começar a gostar daquela coisa. Se destacar, né? Eu amava futebol e eu imaginava que ia jogar. Só que quando você leva isso Talvez tivesse jogado no Japão, né? Cara, mas se você leva isso aí... Você parar pra pensar, na verdade? Mas a verdade é assim, ó, quando você leva isso pro lado profissional mesmo, quando você vai ver... Cara, pensa no Brasil. A quantidade de pessoas que querem jogar futebol. Não, exatamente. Aí você também imagina que... Esses moleques, cara, eles estão correndo atrás do negócio como se fosse um prato de comida, cara. Exatamente. Não é que nem a gente. Uma outra situação, né? Você tá acostumado. Mas vocês vivem e respiram isso aí. Vamos falar o português, claro. Vai um boyzinho lá pra jogar. Você tá louco, cara. Os caras atropelam você, velho. Atropela. É outro mundo. É muito difícil. Então, quando você começa a participar desse tipo de situação, você começa a ver, né? Fala, chegou aí em peneira, essas coisas assim? Sim. E, tinha moleque lá que você olhava assim, e falava assim, cara, esse cara não tem 13 anos não, esse aí deve ter 2 filhos. Se você conhecer um casado, não é possível. Cara, mas eu tinha uns Hendrix lá. Da vida. Hendrix nada, cara. Os caras lá que já era barbudo, entendeu? Então, tem outras coisas que... São os gatos. E que doido, né, cara? Disso aí, o cara foi lá e... Imagina pessoas desse sorte na vida também com futebol, cara. Também seria uma coisa que cara, Deus... Também. Eu tenho muita fé, né, cara? Acredito muito em Deus. Mas ele não tinha me conhecido, né, Dom? Exatamente, né? Então, você tá vendo? Paulista, lá, nunca, jamais. Deus prepara as coisas. Deus prepara as coisas. Ele não ia estar aqui, Du, porque você não ia conhecer ele. Eu ia conhecer, graças a Deus, você não ia conhecer. Essa é uma pergunta legal. Vocês já pararam pra pensar se alguma coisa vocês mudariam na vida de vocês? Isso aqui eu ia fazer diferente. Já pararam pra pensar sobre isso? Acho que todo mundo mudaria muita coisa. Você acha que não? Eu não. Faria exatamente faria tudo igual? Cara, eu faria tudo igual também. Eu teria medo, cara. Sério? A vida é uma caminhada, assim, ó. E tem horas que você pega uma via e se você vira esquerda, cara,
Você simplesmente vai para outro lugar, cara. Você já assistiu aqueles filmes estilo Efeito Borboleta? Sim. Eu acredito muito naquilo, cara. Com certeza. Eu acho que, cara, numa decisão que você toma muitas vezes na vida te leva a um lugar. E é difícil você ir para um outro lado e depois você acabar voltando. Exatamente. Então, assim, eu teria muito medo de mudar alguma coisa na minha história. Eu sou muito feliz aonde eu cheguei e as coisas que eu construí. Mas por mérito próprio, tudo. Você fez por onde também para tudo isso também. Mas eu acho que uma coisa interessante que você falou aí é assim, você já começou fazendo você ser feliz, né? Porque olha só o que você falou logo no início ali. Eu não fiz a engenharia porque eu não queria viver aquela vida. Você não falou assim porque não dava dinheiro. Você falou porque eu não queria viver. Então, isso porque inicialmente... Isso talvez seja um conselho bom aí pra molecada, né? Acho que o primeiro passo é você ter certeza das coisas que você não quer pra vida. Né? Exatamente. Porque às vezes a gente não tem... Igual eu não sabia muito o que eu queria. Mas eu sabia bem o que eu não queria. Já é uma diretriz. Cara, claro que é, cara. Já é uma bata eu vejo muito nego que é infeliz pra caralho, cara. O cara faz, sei lá... Pode falar palavrão? Pode, manda bala. Pode falar o que você quiser. Solta palavrão pra caramba. Não vamos tomar Não é de Deus, não deveria, mas escapa. Não, é a sua imagem que fica manchada, tô brincando. Daquele cara mais... Foda-se, não liga. Não, mas assim, eu vejo muita gente que é infeliz pra caramba, cara. O cara vive, sei lá, ele fez algumas opções na vida, acabou naquela situação. Não consegue mais sair daquilo, né? Cara, ele não consegue sair. Você vê assim que o cara tá vivendo uma vida de merda, ele tá triste naquilo e continua. E continua. Você passa isso pros seus filhos hoje? Do seu Pro filho? Yuri? Você passa esse caminho? Cara, eu nem Ou vou você acha que ele tem aquela pressão lá? Pô, eu vou ter que fazer odonto porque meu pai hoje é um dos principais referências do Brasil, assim, da cura. Tomara que o Yuri não assista esse negócio, cara. Porque... Mas você não acha que isso causa uma ele ouve o Cássio falar, que o Cássio comenta muito, que o sonho dele é que o Yuri seja dentista. Mentira, filho. E aí... Mas essa é uma puta de uma realização. Né? A gente já viu. Edu, sabe o que acontece? É que assim... É o sonho dele. É meio que aquela, assim, por livre e espontânea pressão, né? Fala assim, filho, eu queria tanto que você fosse... não, assim, ó, não fala assim, não, filho, você pode fazer o que você quiser. Mas eu ia amar se fosse dentista. Fala pra esposa. Cara, mas assim, ó, vamos parar pra pensar. Vamos ser bem sinceros nas coisas. Porque também tem uma hipocrisia do caralho. Sim, não, quero que você fale aqui o que você acha. O que você pensa. Não, pensa comigo. Seja politicamente correto aqui, não. Que eu quero que meu filho seja feliz. Isso aí, vocês não tenham dúvida, cara? Vocês não tenham dúvida nenhuma. Se for pra ele ser um dentista qualquer aí, que seja... Cara, jamais eu queria isso na vida dele. Mas, parando pra pensar sobre profissão em geral hoje, no mundo, cara, o que tá fácil hoje do cara fazer? Nada. Nem harmonização. Nada. Porque hoje em dia tá lotado. Pois é. Tá lotado não tem de gente essa, fazendo. cara. Né? Às vezes a galera fica assim, odontologia tá difícil. Tá difícil, mas o que não tá difícil? Fala pra mim. Tá tudo difícil, gente. Mas pensando no lado, assim, quando eu falo assim, nossos pais, eu não sou pai ainda, meu sonho é ser, Benji é pai, vocês são pais, mas daí eu digo assim, vocês batalharam, trilharam um caminho absurdo, cara. De muito choro, de muito sofrimento, de muita alegria, pra estar onde você tá hoje. Você sabe onde você chegou, e você sabe o tanto que você se ferrou pra chegar até lá. Quantas noites deixou seu filho na sua casa? Quantas noites você não dorme no seu travesseiro com sua esposa? Sabe como é que é isso? Daí eu falei assim, não é o caminho mais fácil para você, Benjamin, para você, se o filho de vocês seguisse esse passo, o caminho não ia ser mais curto? O caminho para ele, né? O caminho dele não é mais curto? Ou eu tô viajando? Completando aquilo que eu tava comentando anteriormente, é mais ou menos por esse lado. Se nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, o que a gente espera? Né? Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Uma vida feliz, ela necessita do quê, gente? Dá para o cara ser feliz com uma vida instável financeiramente? Não tem como, é difícil. Então, esse é um dos pilares. Lógico que tem o pilar emocional, tem o pilar espiritual, tem o pilar das amizades, tudo isso conta, né? Mas hoje, assim, a grande dificuldade e o desespero que você vê nos alunos da graduação... Né? É quanto, poxa, será que eu vou me formar e isso daqui vai dar certo? Né? É o que a gente mais vê, entende? E, cara, é bem como você falou, eu lutei muito para ter um conhecimento e, resumidamente, o que nós fazemos quando estamos em uma profissão, seja lá qualquer, é acumular conhecimento, cara.
É isso que a gente faz. Às vezes a gente já pega de um posto mais avançado que alguém já deixou, né? Sim, Como o próprio que a gente estava falando do Zé Roberto. Absorver de curso. Zé Roberto Moura auxiliando ele a conseguir aprender muita coisa, ou seja, conseguir economizar muito tempo a partir dali, né? Você pode absorver esse conhecimento de várias formas, como a gente está falando. Você pode absorver através de um cara lá que esteja trabalhando junto com você e te passe isso de uma maneira mais informal. Você pode estudar, você pode fazer especialização, mestrado, doutorado, pode fazer cursos de imersão, né? Na busca de tentar cortar esse caminho. Ou você pode aprender da forma mais árdua que a gente sabe, que é como? Fazendo errado, se ferrando e tentando até você acertar. E aí, às vezes, eu paro pra pensar, falei, caraca, cara, olha isso que eu acumulei. E às vezes a gente pensa muito em acúmulo de bens materiais, né? Ah, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o cara morreu, né? E ficou todo o dinheiro dele aí. E sabe o que eu penso quando eu vejo isso? Eu falei, cara, foda-se o dinheiro. E a quantidade de informação que esse lazarento deve ter na cabeça dele pra ter conseguido acumular. E ninguém tá pensando sobre isso. Eu penso isso aí se foi. E é o que fez gerar toda essa riqueza, tal. Então, mais importante que isso, cara, é o conhecimento. E aí eu vou finalizar, né, sobre esse negócio do meu filho. Eu ficaria muito triste, cara, de pensar que esse conhecimento ele vai desaparecer, assim, ele vai se perder. Eu estava conversando com um amigo meu, Mário Kawagoy, de São Paulo, né, que ele é um baita de um dentista, um baita de um professor também. Cara, o cara conhece o mundo da odontologia. A filha dele não quis fazer odontologia, foi pro outro lado e tal. E ele tá lá, sabe, com tudo aquilo lá, ele já tá numa idade que ele já tá começando a parar pra pensar de parar, esse tipo de coisa. E eu fico olhando a estrutura, cara, sabe, tudo aquilo me dá um pouquinho de tristeza. E assim, outro dia uma aluna me falou isso, eu achei lindo. Ela falou, cara, você tem que pensar, né, que na verdade você tem vários filhos, né, e nós somos todo mundo que passou como seu aluno. O conhecimento está sendo repassado, na verdade. Não tá ficando no seu DNA. Lindo. Né? Não tá que lindo, cara. Não é bonito? É muito bonito quando eu falo. Até na escrever isso aí, cara. Eu sou chorão, você sabe. Muito legal. Bonito. Eu achei lindo, né? Mas isso aí diminui um pouco aquele peso. Diminui um pouco. Diminui, né? De você parar pra pensar, cara, não se perdeu, né? Você propagou informação e tal. Mas ia ser demais poder passar isso pra uma pessoa que eu amo. Eu tenho certeza que é infinitamente, né? Então, que é uma bagagem bem pronta, né? Nossa, ele não já ia chegar eu morro de medo desse negócio de, sabe, de gerar uma pressão em cima dele disso. Cara. Nossa, eu não queria isso nem ferrando. Não, você sabe que um acontecimento bem fora disso, mas interessante falar aqui. Nesse final de semana, né? Eu tô sozinho em casa com meus filhos, né? Passei por vocês. E aí a minha filha, a gente comprou aquele adaptadorzinho que você coloca na televisão e tem os jogos de Super Nintendo, essas coisas tudo assim, né? Putz, aí cara. A gente conectou lá pra jogar também. Pra jogar, né? E aí começamos a jogar ali, e aí eu coloquei Mario, né? E aí ela, com muita dificuldade de jogar Mario, ela tem quase 7 anos, né? E eu olhava e falava, mas como que pode ela tá com dificuldade de jogar Mario? Eu tinha 5 anos, eu jogava isso, né? É porque é uma outra geração completamente diferente, né? Hoje em dia ali, aquele Subway Surfer, né? Que aí passa para um lado, para o outro, ali vai desviando, né? Ela e aí... deve estar lá assim, nossa, que negócio arcaico. Isso, não. Aí eu falava assim, nossa, filha... tem que apertar. Não, e ela ainda falava assim, eu falava, aperta pro lado. Ela não sabia que botão era pro lado, sabe? Tipo, não fazia sentido, porque pro lado pra ela é passar o dedo. Entendi. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque aí o jogo começou e logo no início ela falou assim, pai, eu não quero mais jogar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é muito difícil, eu não consigo. Você faz pra mim? E aí eu comecei a pensar assim, me fez sentido, eu lembrei de algumas entrevistas que a gente teve aqui com alguns professores que falaram que os alunos hoje em dia estão com essa imediatista. Porque, na verdade, eu ali percebi assim, falei, poxa, quantos anos eu demorei pra zerar o Mario? Porque não era uma coisa fácil. Né? Eram jogos assim que pra quem tinha 5 anos, pô, você ficava um tempão tentando até você conseguir chegar na etapa final. A gente era teimoso, né, cara? E teimoso, exatamente. Então, aí eu vi ela ali tentando e eu pensei assim, cara, eu acho que ela não tá acostumada com um jogo que seja difícil de passar. Ela só quer uma diversão no jogo. Não é, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa geração é muito diferente da nossa. Sim. Quando a gente assistiu Chaves... Claro.
A gente tinha que esperar pra passar o filme. Todos os Isso, comerciais. assistia todos aqueles comerciais. Pro próximo capítulo. Pra você assistir o desenho, tinha os comerciais, às vezes você tinha que assistir a droga, sei lá, do Exatamente. programa que passava com seu pai. Os professores aqui, o imediatismo. Isso. E hoje, cara, não, mas por quê? E isso é uma coisa que a gente tem que se esforçar pra entender também. Porque a gente não cresceu nesse mundo, a gente cresceu num mundo onde, de certa maneira, né, guardadas as proporções, a gente tinha que ter um certo tipo de paciência pra chegar. Pra chegar. Cara, só hoje, tinha aquele jogo, a outra fita custava caro, né? Não era só baixar. Não era só baixar. Meu moleque tá com 14 anos já, mas ele criança já, era um negócio assim, que ele pegava o YouTube e ficava assim, ó. Olha, isso com 14 anos. Imagina quem não, hoje pequeno, em dia... ele é pequenininho, né? Sim. Ele tá com 14 anos e sua... Não, então, mas eu digo assim, imagina atrás. pra minha filha que tá com Exato. 6, como é que ela vai estar com 14 então, anos? por isso que eu tô te falando. Pega aquele YouTube e fica assim, ó. Entendeu? E, tipo, não consegue assistir nenhum programa inteiro. Eu fico me imaginando, naquela época, que era tarado por desenho, amava desenho. Dá tudo isso pra você, né? De repente, pum, isso na minha mão. Eu acho que eu nem ia saber Não, o que então. fazer. Eu fico o dia inteiro assistindo, sabe? Sim. Por isso que a gente tem que ter um certo tipo de paciência, cara, e entender, Mas é ruim. cara. Isso aí causa... Não sei, cara. Não, olha, eu Não vou fazer sei avaliar, cara. nessa experiência com a minha filha aí. Você perde a frustração do ser humano. Olha pra você ter uma noção. Cara. O que Causa aconteceu? muita ansiedade isso. Mas assim, se frustra mais, uma coisa entendeu? é verdade também. Eles são mais espertos que a gente. Não tenha dúvida. Não tenho Mas dúvida. olha Eles têm só. mais acesso à informação. Pra eles, isso daí... Às vezes eu vejo essa criançada, eles pequenininhos, assim, falando coisas assim que eu olho, eu fico assustado, cara. Eu falei, cara, isso daí não pode ser. Você tem quantos anos mesmo? É Sim, 14? umas coisas só adiantadas, né? Não. Mas seguindo na história que eu tava te falando, olha só pra você ter uma noção. Aí ela falou, pai, eu não quero mais jogar. Eu falei assim, filha, a vida é assim. Tenta até você conseguir. Não, mas eu não vou conseguir. Eu falei, então vamos fazer um teste? Tenta mais 10 vezes. Se você não conseguir, você vai tentar mais 10. Eu ia falar isso depois, né? Aí ela tentou 10 vezes. Na 10ª vez, ela conseguiu. Foi uma gritaria em casa de festa, do tipo, você conseguiu. E ela ficou extremamente, assim... extasiada com aquilo. Aí ela não queria mais parar de jogar. Olha que coisa. E aí ela aprendeu o valor de ter tentado 10 vezes. Eu falei assim, filha, não tem ninguém que tenta uma vez e consegue. As pessoas têm que ter, exatamente. Já viu a história do xixi? Tem que tentar umas 10 vezes pra poder conseguir alguma vez. Quanto mais apertado você tá, você vai lá, mais feliz você fica. Então. E no fim das contas, ela chegou... As pessoas não entendem isso. No último momento da fase, e aí ela perdeu. No último, ela tinha passado um monte de coisas, assim, no último momento ela perdeu e deu game over pra ela lá. E aí ela falou, pai, agora eu poderia dar um jeitinho de ajudar ela para não se frustrar. Eu falei assim, filha, às vezes é isso. Você chega no final, você conseguiu tudo. Chegou ali, você não conseguiu mais. Aí ela falou, então amanhã eu quero tentar de novo. Tentar de novo. Ela aprendeu que tentar não é ruim. Sim. Entendeu? Então, foi esse o ponto. Justamente, tentar faz parte do processo. Errar e se frustrar faz parte. Vai acontecer. Sim. Né? Sempre vai acontecer. Uhum. Mas o problema hoje em dia é que a gente vê, cara, assim, principalmente os alunos da graduação, você pega até formado, fala por mim também, pós-formado, cara, esse índice de, quando você não atinge o sucesso, o índice de frustração que te causa também rápido. E a acontecendo muito, os professores estão trazendo isso pra gente. Cara, eu não sofri muito isso, não. Eu, assim, o que eu posso falar da minha lembrança de graduação é que eu me sentia... Você acha que hoje não tem comparação em rede social? Pô, o cara abre o Instagram, vê um dentista lá e fala assim, pô, o cara tá lá com um consultório com 400 avaliações de manhã. Nem sempre aquilo é verdade, a gente sabe que não é aquilo, nem sempre é verídico. Mas não acho que esse fator comparação também, desse imediatismo de querer chegar lá, cara, não ferra a vida da pessoa? O imediatismo, acho que pra qualquer coisa é uma merda. É terrível, cara. Isso daí não tem o que a gente falar a respeito disso. Agora, uma coisa que a gente precisa parar pra pensar às vezes é na quantidade de informações que você consegue receber dentro da graduação. E eu não tô falando só de odontologia, eu tô falando de tudo. Imagina, cara, poxa, e eu converso isso com vários profissionais. Falei, cara, você acha que a graduação te preparou pro mercado de trabalho? Nenhuma prepara, cara. Nenhuma. Com certeza. E por que não prepara? Porque eu acho que existe uma falha no ensino em geral, cara. Como que um cara de 18 anos, velho, vai virar e vai falar assim, eu já sei o que eu vou fazer pro resto da vida. Loucura, né? Cara, é muita loucura. A gente precisa de um grau de sorte muito grande, cara. Muito grande. E por isso que rola essas frustrações, né? Que a gente tava falando. Você cara escolheu com quanto, Cássio?
Com quantos anos? Eu com 20 anos. E mesmo assim, não, eu era um idiota com 20 anos. Imagina eu que escolhi com 17. O que eu era, então? Tá bom. Não, mas não quer dizer que você era. Pode ser que você era um cara mais maduro. Eu era totalmente imaturo, cara. Mas eu acho que todo mundo. Totalmente imaturo. Por exemplo, a Grazi não, velho. Desde que eu casei com ela por causa disso, porque... Cara, é um negócio impressionante, cara. Mas era a pergunta que eu te fazia. O quanto a Graziella te incentivou escuta essa. Eu tava no quarto, jeito. ela tava no quinto. E eu falei um dia pra ela assim, cara, eu não vejo... Você é veterana? Ela é minha veterana. Eu era veterana eu fiz 2 anos de cursinho, irmão. Fiz 2 anos de cursinho, enrolando meu pai e jogando bola. Pai, pelo amor de Deus. Não, ele falava que ele queria fazer medicina, que ele ia ser médico. Mas não queria nada, cara. Eu ficava matando aula e ia jogar bola, entendeu? Não queria nada com nada. Eu nem sabia. Na verdade, eu acho que eu não conseguia me projetar trabalhando, sabe? É um negócio doido isso. É muito maluco. Ficou aquela cena, eu acho, do seu pai que você tava falando, né? De chegar em casa estressado também, às vezes. Entendeu? E assim, a única coisa que eu sabia fazer bem era enrolar. Ficava enrolando, fingia que tava estudando, fingia que tava fazendo... Aí quando eu conheci ele na faculdade, eu tava no último ano, ele tava no penúltimo. Não, então, ele matava a aula pra ficar com o André da Tanaka no dental, jogando videogame, PlayStation. Que bonito, Dr. Cássio. Jogando Mario, tá vendo? Não era Mario, era FIFA. FIFA. E a gente se matava, cara. E... Olha que interessante. Foi o padrinho do Yuri que batizou o Yuri. E uma das perguntas que fizeram também, assim, como que... Já tá respondido já, como o Cássio e a Graziella se conheceram. Todo mundo sabe que vocês são um casal, que trabalham juntos. Como que vocês se conheceram? Por exemplo, foi antes ou depois da faculdade? Estavam perguntando isso aí. A gente se conheceu na faculdade. Na faculdade. A Graziella me agarrou. Responde a galera aí, ó. Teve a galera perguntou, sabia? Das maiores perguntas. Imagina, eu era a mais difícil da faculdade. Esse aqui Ai, que nojo! Cara, todo mundo perguntava isso, todo mundo. Como se conheceram? Pronto, viu essa? Não, a gente se conheceu, eu tava no último ano, ele tava no penúltimo. Ele conheceu Jesus, foi isso? Daí eu namorava, né? Nossa, não, fala. Eu namorava até o 4º ano de faculdade, eu namorava sério, que eu achava que eu ia casar com um cara que eu namorava. Aí eu terminei, aí no último ano eu conheci ele. Eu já tava para me formar, ele tinha mais um ano para fazer ainda. Legal. E era o que ele tava contando agora. Quando eu conheci ele, que a gente começou a sair, ele falava assim... Deu muita sorte. Morro de medo de terminar a faculdade. Nossa, eu não quero que termine. Eu falava, imagina, eu vejo a hora de acabar, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, não vejo a hora de sair daqui. E ele era ao contrário, ele falava que ele queria que a faculdade tivesse mais 3 anos, mais 4 anos, entendeu? Claro, ele não queria voltar pra Ele não queria sair da faculdade. E ela é de Bragança. Eu ficava lá matando aula, jogava um videogamezinho. O pai dele sustentava ele, ele morava sozinho. O lance era assim, quando eu conheci ela no 4º ano eu conheci. Você no 4º e eu no 5º, eu tava pra sair já. Primeiro ano eu estudei bonitinho, não aprontei nada na faculdade, normal. Eu não consigo. Normal. Quem conhece o caso Passei imagina, em tudo. Né, cara? Que loucura. Aí no 2º ano eu falei assim, cara, isso aqui tá fácil, acho que eu vou me divertir um pouco. E aí eu fiquei com DP em quase tudo, porque eu passava e pegava a DP por falta, cara. Ele tirava nota, mas... Aí você pegou pesado. Não, sério, várias aconteceu isso. Quem conhece ele hoje, acho que qualquer um que tá vendo esse podcast aqui, nem... Por isso que eu boto podcast. Pega mais vinho aqui. lá. Pega mais vinho, tá? Pega mais vinho lá. Cara, sabe o que é legal do podcast? Porque a gente não quer falar de boca aqui. A gente quer falar da vida, sobre a vida. Não, isso que é legal. Eu falo a verdade. E as pessoas, cara, querem saber sobre a vida, entendeu? E é muito legal essa parada. Muito legal. Porque parece que depois que a gente vira dentista, a pessoa só quer saber sobre a sua trajetória, né? O que você então, quer. Todo mundo no cara, né? Vê ídolo, né? Que fala que todo mundo... Ele fala, vamos falar sobre a vida, cara. Cara, a verdade é que você vai perceber que a grande maioria das pessoas, dos bons profissionais, né? Em algum momento deu algum estalo no cara, velho. Em algum momento deu. E o meu demorou um pouco pra dar esse estalo. O quanto a Graziella foi importante cara. Nisso? Na sua vida, na sua vida profissional e acadêmica. Desse estalo? Finalzinho da acadêmica, vai. Que já... Talvez seja a única coisa que ela não teve tanta influência na minha vida, cara. Isso aí eu acho que foi quase zero. Esse estalo aconteceu comigo mesmo. A gente teve vários momentos, né, Du? Mas você acompanhou um pouco, não foi? Sim. Como foi, assim? Cara, eu tenho tanta maluquice pra contar, cara. Você não tem nem ideia. Senão a gente vai ficar umas 3 horas de podcast aqui. Sabe qual era o meu sonho? Você que tá rindo aí?
Meu sonho era comprar uma geladeira de 2 portas. Eu pensava assim, o dia que eu tiver uma geladeira de 2 portas, cara... bem sucedido. Meu, eu sou bem sucedido, cara. Sério, olha que sonho. Não, sonho bom. Então, vamos lá. Pra você ver, olha como as coisas são engraçadas, né, cara? Hoje, tipo assim, eu fico olhando a geladeira de 2 portas lá em casa. Né? Você quer de 3. Que bosta. que sonho engraçado. Não, eu conheço a história deles um pouquinho, mas a galera pergunta também. Eles veem você assim hoje, mas mal sabem onde você começou também, né? Faz um leve resumo aonde que era o seu consultório antes, quanto você ralava, que tipo de clínica você atendia. E fala que o povo acha que você já começou assim. Não, então, gente, ó. Eu não tive essas referências. E você fala isso no curso. Sim, eu conto. No curso você fala eu não tive essas referências, né? Meu pai não tinha parente, não tinha ninguém que fazia odontologia. Dentro da universidade, quando eu estive fazendo em Bragança Paulista, eu tive um grande amigo, um menino da minha sala que era uma pessoa queridíssima, assim, eu amava ele de paixão. Era um parceiraço meu. Então o cara ficava em casa, eu ficava na casa dele, a gente fazia as coisas juntos. Tô tentando abrir o vinho também junto aqui. E o pai desse moleque, ele era... Sabe por que você fazer isso? Aí, pessoal, também tem que ser ao vivo. Diretor errado, velho. Tá ali, ó. O operador tá ali. É um galho pra gente. E o pai desse menino, ele era professor lá, cara. E ele era um baita de um professor, cara. Um baita de um professor. O pai dele era uma referência mundial, cara. Só que ele tava num momento da vida dele não muito legal. Quem que era, cara? Não vou falar, velho. Você tá maluco. Eu achei que é o nome desse amigo seu da faculdade. Não vou falar. Desculpe, perdão. Não posso. Vamos dar mais uma garrafa. Não pode falar, porque agora ele vai continuar contando a história. Não, é que é foda, cara. E aí o que acontece? Achei que era amigo só até hoje, eu conheci. Ele vai contar Como agora. esse cara não tava num momento legal da vida perdoe, dele, desculpa. ele virou e falou assim, larga a mão desse negócio de odontologia, que odontologia é uma bosta. Tá. Eu esperei você falar o resumo. Vai fazer odontologia popular, esquece Abre uma clínica popular, que é o que dá dinheiro. E eu fiquei com esse treco na minha cabeça, cara. Eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Quando a gente se formou, aliás, quando a Graça se formou, né? Nossa vida é uma loucura, velho. Ela se você era estudante ainda. Não, ó pra você ver. Eu comecei a namorar com ela no 4º ano. E você me conhece, né? Sim. Eu sou todo... Fofo. Todo... Às vezes, né? Fofo. Nada. Sou mó meloso, cara. Comecei a gostar da menina, né? Mas gostava pra caramba dela, já começava... Eu nunca imaginava, projetava casamento, essas coisas. Com ela, eu gostei, nossa... Rapaz! Essa menina é interessante. Acho que dá pra eu casar com ela, sabe? Assim, um negócio... E aí ela foi embora, ela se formou, ela foi embora. Ela foi embora Nessa trabalhar. conversa que a gente tinha que falar, você não tá com medo? Por ser um ano antes, né? Não, Muito obrigado, Foi trabalhar diretor. em São Paulo. Olha pra você morar em ver São a Paulo. diferença de maturidade. Eu virava pra ela e falava assim, você não tem medo de se formar? Ela olhava pra mim e medo? Do que você tá falando? Eu quero trabalhar, quero... Licença, pessoal, sabe? um minutinho só. Preciso ajudar meu pai, minha mãe e tal, não sei o quê. E eu ficava assim olhando, falei, caralho, velho, preciso de um pouco disso na minha vida, né? Por isso que o amor, né, a paixão que a gente fala vem de coisas sexuais e prazeres visuais. Mas o amor mesmo você começa a criar a partir de respeito, de coisas que você admira na outra pessoa, né? E eu sempre admirei isso nela. Mas ela é uma pessoa super decidida. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu preciso disso na minha vida, cara. E uma pessoa dessa que eu preciso ter do meu lado, que sabe o que quer, né, tipo assim, eu comecei no início você finge, então eu comecei a fingir, e eu fingia muito bem, não, quero me formar agora, eu falava isso pra mim mesmo, assim, tentava me convencer disso, e assim que a gente se formou, ela foi embora, ela pegou, se formou, ela foi pra São Paulo? Ela foi pra Cotia. Caraca, cara. Foi atender em Cotia. Eu vou trabalhar naquelas clínicas populares que você mora dentro do local, eu vi dá alimentação. Tá maluco? Meu, eu fui lá, fui trabalhar lá. Chorei de dó, de ver onde ela tava. Cara, é humilhante Não isso aí, né? sabia disso, não. É humilhante isso, eu passei por isso também. Nossa, mas eu curtia quando foi. Tipo, quando você é recém-formado... Toda festa. Não, porque você... né? Isso que você falou que você viveu, eu acho que eu também vivi muito, que era eu não via a hora de me formar pra poder trabalhar. Nossa, eu não via a hora. Assim. E você falou que você gosta muito de administração, né? Dessa parte, assim. Que é a minha paixão hoje, que é o que eu faço. Exatamente, é o que eu gosto hoje em dia. Mais ainda, né, assim, é o que eu falei, a gente vai indo, se for na base do sentimento, às vezes talvez eu fosse ter escolhido administração. Eu também. Era a segunda opção. Ele gosta tanto que tem um curso de gestão, né? Você tem um curso de gestão também. Exatamente. Então era o que eu gostava muito.
Foi legal. Mas aí, como eu gostava... Odeio. Eu também. Nossa, eu sou apaixonado por Eu isso. sou apaixonada. Eu não sei quanto eu paguei na resina, velho. Não tenho ideia de nada dessas coisas. Tudo Então, e aí no começo da profissão é isso aí. É o que pagava e o que tinha condição. Então, a hora que eu recebia no final do mês, ele eu falava... diária por dia. Falava, Eu ganhava nossa. por dia. E é não, a gente engraçado, ganhava, mas né, ele só velho? depositava no Eu final do nunca fui mês. assim, cara. Eu sempre fui... quê? Eu focava... Eu sempre, Não, verdade, toda recebia focava na por dia. odontologia, cara. É por Focava em dia. trabalhar. Você recebe por dia em clínica Por popular. dia, é verdade. Eu não lembrava 5%, disso, cara. não era? 7%? Era Não. 20% 20%? do bruto que entrava Era no Mas dia. 20% do pesado aí, bruto. né? Se duvidar, é o mesmo dono, hein? Porra. Tava escrito dentista Naquela na época, ela frente. se matava pra fazer É o mesmo conta. dono, Tinha hein? 3 clínicas na Ganhava mesma 100 conto. calçada. Começa com D, o nome do... 100 conto, 120 Começa conto. com D? Eu não lembro O o nome do nome, dono? assim. Começa com D? É, Cotia? isso mesmo, é. Então é o mesmo. Não, esse cara aí dominava a rede, filho. É Não isso vou aí, ela falar pra viveu não tomar um mesmo. strike com processo. Não, falei que começa com também, D. Falei que começa Pelo com D. amor de Pronto. Deus, isso aí dá um... É a mesma clínica. Ainda bem que a gente vai parar no Não, mas segundo eu curti, nível. eu achava super legal, eu não achava que era um sofrimento. Eu fui pra ver o que era, e daí esse daqui Quanto ficava tempo? com dó, porque o Cássio sempre foi boyzinho, né? Diferente de mim. Eu não, boyzinho, eu não exagerou. cresci menininha. Aham. Eu Nossa, acho que eu nada a fiquei ver. lá 1 ano, 6 meses, O quê? que eu trabalhei lá. Fiquei 3 meses só. Porque daí o Cássio não deixou. Não, você ficou muito pouco tempo. Você ficou 30 A dias, gente cara. namorava, e daí ele, É, não, pouquinho. vamos abrir um Não, negócio. daí o que aconteceu? Vamos abrir um consultório, eu não quero você Eu ir. dei uma de louco, conversei com meu pai. Eu falei, pai, posso abrir uma clínica já? E ele tava estudando ainda no último Tava ano. no 4º ano. Daí meu pai olhou pra minha cara assim, o quê? Você quer abrir uma clínica já? Eu falei, quero. Porque era a minha tentativa de trazer a Graziella de volta pra... Perto de você também. É. A realidade Em que você... Bragança. Cara, você vê que não é muito amor isso. Aí você sabia que eu tinha a gente abriu um consultório em Bragança? Aí- Não, eu não sabia também dessa história. É, daí em Bragança. Aí a gente sabia. abriu em Bragança. Porque daí eu falei assim, ó, a gente abre lá. Meu pai... Você atenta, você já meu era pai tinha um formado, já tinha se apartamento... Não, o Cássio tava no último Ah, ano. ele tava no último ano. Eu já era formada. Mas quando vocês montaram em Bragança, o Carlos O já... Cássio tava na faculdade ainda. Ele era Caraca, aluno eu não sabia ainda. dessa história, Graça. Essa história eu não sabia, É. não. Meu pai tinha um apartamento velho lá, ele catou o apartamento, vendeu, fez um Não, aí negócio. você já confundiu tudo. os Ah, negócios. isso foi da outra história, né? Isso foi depois. A gente alugou um ponto na rua principal do mercado ali de Bragança e tinha um amigo do Cássio que tinha se formado antes de mim, que era muito amigo do Cássio, que era o Rodrigo. Sim. O Digão. Ó, vai processar, hein? Não, ele era muito amigo do Cássio na Não, época. a gente não Só tá- que ele assim, ele se formou em 2002, eu me formei em 2003 e o Cássio ia se formar em 2004. Então ele já era um ano a mais Sim. formado que eu. Quer um E ele conselho? também- Quer um conselho? Jamais abra algo Sociedade. com seu amigo. É. Com Quanto certeza. mais amigo, Isso, pior Fala, é pra você tenho abrir um certeza negócio. absoluta. Falar, alguém discorda? a pior Tá vendo? coisa que Entendo. É existe que eu é não posso sociedade, falar. cara. Ai, É que o meu é tem um um pouquinho baita diferente. do meu Você amigo, faz vou abrir um uma consultório com ele. camisa também. Não abra, Não. não abra, você vai perder seu amigo. É a pior coisa isso que aí é tem. verdade. Todos os meus amigos que abriram se frustraram. Não, Todos, desde que eu abri o todos, podcast aqui, eu já perdi amizade com ele. todos. É, a gente já Tô brigou brincando. 10 vezes. É a pior coisa que existe, Mas é sociedade. ruim, cara. Eu Aí não durou muito aconselho. pouco tempo, porque assim, como ele já era mais experiente, eu tinha acabado de me formar e o Cássio estava no último ano. Então durou um tempinho e tal. Lá em Bragança as coisas não dão muito certo, porque é muito pequena a cidade, o Du conhece. Sim. Mas Aí a gente tem que ir pra um lugar diferente. Nós Ficaram um ano, ficamos pelo acho menos, que em Bragança. um ano mais ou Eu tô menos com esse sentindo que assim tá consultório. contando a história assim. Aí a gente veio embora pra São José de vez. E é o São Cássio José é na bom, faculdade né? São ainda. José é bom demais pra trabalhar também. Né? É um campo... Hoje tá Cara, a nossa vida foi tudo, no início, foi tudo aleatório, cara. rápido, né? Ô, Cássio, Nada você, muito e você planejado. é de São José. Eu sou de São Tá. José. E aí o que aconteceu? Você voltou pra poder montar a clínica aqui Cara, por a causa do gente seu pai. abriu em Bragança. Deu muito ruim, velho. Bragança Não dava talvez seja nada, o metro muito quadrado paradão. com mais dentista no Brasil, velho. Não, só perde pra Taubaté. Taubaté, né? ó, Taubaté. Não sei, viu? É sabe- pau, Não, pau, saiu cara. um dado já. Não, é Taubaté Bragança e é Bauru foda, tá em primeiro lugar. Entendeu? Taubaté e Bauru. É, É, dados, você sabia disso? Aham. dados. Taubaté, eu não No sabia. mundo. Taubaté. No mundo? No mundo. Não, É no mundo, né? Não, Taubaté e Bauru, Bauru. não sei se no mundo. A gente Mas- o professor falou isso, né? Taubaté e No mundo? Bauru é... Olha, se for no mundo... Parabéns, É no Taubaté. Brasil. É no Brasil. Mas Rio Mas São é do Paulo, Brasil, tá mais o perto eixo, do mundo. não, o eixo Rio São Paulo é o lugar, a região com o maior número de dentistas por metro quadrado do, Do mundo. mundo. Cara, por isso habitante é do uma mundo. coisa É um que- dado verídico isso. viu? Isso é uma coisa que, assim, é Eixo Rio São impressionante, Paulo. cara. A gente precisa falar disso. É, pra você é Isso bom. é importante. A gente é guerreiro, então, Edu, Cara, sobreviver aqui. Pô, Aham. nem fale. Tá Pra vendo? mim, Caraca, pra, mim, mano. pra mim pode ser ótimo, Por isso que eu mas trabalho pra com a odontologia é Lídia. péssimo. Manda canal pra mim, porque eu não quero abrir. Eu não abro público. A gente é Isso guerreiro para aqui, a então, hein? odontologia é péssimo, cara. Esse Eu já fiz número uma conta aqui. Nós atendemos aqui o profissionais. presidente da Uniodonto. Trouxemos o presidente da Uniodonto aqui para falar um pouco sobre esse mercado aí. E eu Ele trouxe esse dado. eu sou radicalmente, eu tenho uma ressalva bem contra isso.
Só que eu me controlei, né? Depois de fevereiro, cai disso. Ele vai ver, hein? Eu me encontrei falar mal de plano de Não, saúde. gente, mas vamos ser sinceros. De Pra não falar mal de novo, plano. Sim. abaixo a hipocrisia. Para ele é excelente que tenha várias pessoas no mercado. E tá em falta de especialista, acredita? Simples. Oxe, não tem. Como não? Claro que sim. Eu acho que os profissionais estão começando a se valorizar mais um pouco, eu acho. Agora, de um modo geral, para a odontologia, ter um número muito grande de profissionais, né, complica as coisas. A gente fez uma conta rápida. Quantas faculdades de odontologia tem no Vale do Paraíba? Já parou pra pensar nisso? Cara, Você já tem fez um um cálculo dado que básico? passaram Só aqui pra ao mim, redor acho são Só aqui 7. ao redor são Parece 7. que no estado de São Paulo se forma mais que a Europa inteira. Não, eu sabe? publiquei tipo isso no é Instagram. isso mesmo. bizarro, cara. Não, o Brasil é mais do que todo mundo. Do que o globo terrestre. No Brasil. Só o que no se Brasil. forma anualmente no Brasil é mais do que o globo terrestre Aí, inteirinho. como é que você imagina que o mercado vai absorver tudo isso? Cara, não absorve. Não absorve, é Não impossível. absorve. É Por impossível. isso que hoje em dia tem que fazer alguma coisa para se destacar, É. senão não. Exatamente. Essa é a palavra-chave. Exatamente. Ah, tô na universidade, peguei o diploma de odontologia. Desculpa o palavrão, Fala- grande merda. Fala isso pro aluno, cara. sim. Então olha pra cá e fala Grande isso pro aluno. merda. Uma vez eu falei isso pra uma dentista, ela se Você ofendeu nem muito. começou, cara. É, porque o aluno vê Porque muito você podcast aqui. para pra pensar, cara. Se a gente tá falando que tem uma Você acha que o galera, problema começa aí, entendeu? então. Você se formou aí, começa o problema. Agora que você tem que... Imagina. Entendeu? Né? E, Fala isso pro aluno. E falando do escutando diferencial, Cássio, acho que seria legal a gente puxar pra esse do isola que cola, né? Ah, fantástico. O esse Eduardo, projeto. ele fala, ó, eu já sei tudo sobre o isola que cola, tanto que ele fala sempre do isola que cola, tal. Conta um pouco pra gente do Como isola que surgiu cola, isso aí? você vai como gostar surgiu, dessa como história, funciona. porque você é implanto, né? Sou implanta. Eu também. Não é loucura isso? Ah, mas você Você nem entende implante de faz mais isolamento hoje, absoluto, né? velho. Exatamente. Fala aí, o Cássio... Não é do seu dia a dia. Não é, não né? tem nada a ver. Dentista Faz, não é né? do seu dia a dia. Mas eu Chega o carro, comecei, praticamente, a porta de entrada para uma odontologia melhor, né, foi a minha especialização. Eu estava acostumado a ver, e vocês tinham perguntado anteriormente, né? Ah, cara, o que a Graziella teve a ver? Cara, não teve, porque... Aliás, teve um pouco. Não, na verdade teve, né? Mas já tem Tive isso, tudo teve. a ver. Então Eu aquele tenho- não tenho 0% dúvida, lá Gra. já não entra. Errei, A velho. Gra é o espetáculo. Errei, sabe por quê? Eu sou sardinha pra Gra. Agora eu tô lembrando, agora eu parei Agora toda pra a pensar, família, pra né, contar tem essa que- história. Eu tava muito acomodado, velho. Eu tava extremamente acomodado na odontologia popular, cara. Eu tava lá quietinho na minha e já tava com... Só que assim, eu tive a ver, mas Passou a não geladeira tive. de 2 portas. Ah, Não, eu já tinha conseguido comprar a geladeira de 2 portas, então, pô... Ele tinha 3, né? Zerei. Porque uma no quarto, que era o Zerei a frigobar dele. vida, entendeu? Eu tinha meu videogame, meu Veio PlayStation. uma mania, uma obsessão mesmo. É. E olha isso, que loucura, né, velho? Meu sonho era o sonho de ter as coisas. O que que era? Era o apartamento, era o carro, era a geladeira, era a televisão. Isso eram as coisas que eu sonhava. Isso eram as coisas que eu desejava. E então, a Grazi um dia ela pouco- chegou e bateu nas minhas Isso que eu ia costas. falar, Pi. Eu tive a ver um pouco, porque assim, eu queria que ele estudasse, Não tinha que ter um que ele insight, assim, ó? saísse daquele... que ele estava acomodado ali, Aham. mas por quê? Porque Ai, eu pensava Cássio. que a gente tinha que ganhar mais dinheiro. Sim, Puta sim. merda, não era pra Entendeu? beber, Eu velho. falava assim, ó, vai fazer alguma coisa, a gente tá só no clínico geral, vamos dizer assim. Aham. Aí vinha Por quê? Eu pensava em ganhar mais, em ter um apartamento melhor e tal. Eu não pensava em ele chegar no que ele tá hoje. Mas aí meio que eu fazendo isso contribuiu pra... Não, né? Mas contribui eu não tinha o total. pensamento dele ser um profissional. A Gra é a Melhor. pessoa que Chegou. mais me incomoda na vida, velho. É a pessoa que mais me incomoda. Não deixa você ficar parado. Imagina Não, duas me incomoda É que assim. você deve se cobrar muito, não se cobra? Ela não. Se cobrar. Não, ela me cobra. Não, mentira. Mentira, eu me cobro muito também. Eu Porque eu sofro acho que muito. quem é uma pessoa que quer, tipo assim, eu quero começar a trabalhar, que eu quero não sei o que, Não, como eu era, é, hoje em dia eu olho e eu falo me assim, cobro demais. acho que foi além da conta que eu Só que eu me cobrei. cobro ele, cobro meu filho e cobro Isso. todo mundo Não, que tá na ela minha cobra volta. pra caramba. Pra caramba. Mas isso é bom, você sai da zona de conforto. E é um equilíbrio né? também, né? É um equilíbrio, pô. Não, eu me cobro mais que todo mundo, eu sou doente, velho. E, Mas assim, isso, o que que acontece? O que acontece é ele assim, cobra, ele- quando esse você é tem meio paixão doido. por alguma coisa, igual, qual que era a minha paixão nessa época que eu tava contando pra vocês? futebol. Eu tava pouco me fudendo com o consultório, velho. Eu fazia ali a minha semana, entendeu? Eu atendia os pacientes tava do jeito ótimo que eu pra tinha que você, atender pra né? chegar no fim de Sextou. semana, sextou. Que é ali que eu ia viver.
Eu ia pro fim de semana, pro clube, ia jogar minha bolinha lá e eu ia viver meu sonho de ser jogador de futebol, entendeu? Aí lá, cara, se eu não fizesse 2 gols, 3 gols, se eu perdia campeonato, acontecia alguma coisa, o que acontecia? É incrível como a vida muda, né? Semana inteira era uma merda, cara, ficava frustrado. Não, mudou totalmente. Entendeu aonde tava o meu coração? Caramba, que interessante. Você vê que diferença que é? A vida muda Por muito. isso, assim, às vezes as pessoas... Eu sei que vocês vão fazer essa pergunta, então eu já respondo antes. O que o aluno tem que ter? Cara, você tem que ter paixão pelo negócio, não adianta. Não adianta, não roda. Velho. Não adianta. Eu sei que é uma droga falar isso, eu sei que parece que, nossa, lá vai vir ele com esse papo, mas é verdade. É verdade. Olha pra você ver a minha história. Tudo isso de forma bem clara era a forma como eu vivia. De repente a minha mulher chega, e eu falei pra vocês, é a pessoa que mais me incomoda, e fala, eu não te admiro como profissional, né? Eu te admiro como pai, como pessoa, tal, mas como profissional eu te admiro. Vai estudar. Fui dormir, falei assim, grande coisa. Nem dormiu, tô nem aí. já não dorme nem mesmo, né? dormi, velho. Já fiquei com aquele negócio me incomodando. Eu falei, não, eu vou estudar, acho que ela tá certa, né? Se eu vou estudar, vou fazer alguma coisa que dê dinheiro, né? Falei, vai fazer implante. O que eu fui fazer? Implante, naquela época era o que dava grana. E fiz especialização de implante, só que eu me choquei com as coisas lá. Eu dei a sorte de fazer com uma galera muito boa. Não sei se você conhece o Guilherme e a Elaine? Guilherme, Elaine... Guilherme Artuzio e a Elaine. Eles deram... Já ouvi falar, Guilherme Artuzio. Sim, já. Eles fizeram uma especialização durante um tempo em São José dos Campos. Na PCD. Cara, foi bizarro pra mim. Bizarro, porque eles aplicavam uma odontologia que hoje eu busco, sabe? Que é uma odontologia... com embasamento científico, com cuidado. E a palavra que eu mais amo hoje na minha vida que é planejamento, cara. Quando eu entendi que você pode planejar alguma coisa e de repente essa coisa ela realmente acontece porque você planejou, eu falei, caramba, não aconteceu nada de diferente no processo? O paciente não tá aqui reclamando, não tá chorando, não tá acontecendo nada? Cara, isso aí mudou minha vida, velho. Mudou minha vida. Mudou. E eu lembro num dia voltar para casa, assim, sentar com a Gra e meio quase chorando, assim, trocar uma ideia. Eu falei, Gra, não dá mais para mim, cara. Não tem como você mandar eu lá, você falou para mim fazer especialização, eu vou lá, eu vivo um sonho ali, de repente eu volto para essa zona aqui, cara. Pra clínica popular. Não tem como, cara, não dá. É uma zona mesmo. Não, total, cara, não tem como. É uma odontologia completamente diferente, né? Ele falava, não dá pra desver aquilo que eu tô vendo. Isso é uma das frases que eu amo, velho. Tipo, tem coisas que a gente vê na vida, né? E eu vi, na internet começou com esse papo, né? Não dá pra desver. O que é esse não dá pra desver? Quando o cara ele vê alguma coisa e ele não tem princípio nenhum, foda-se, cara. Ele viu, isso daí não amargura ele, não acontece nada com ele. Mas quando o cara tem princípio, tipo, ele vê alguma coisa, acabou, cara. Ele não consegue esquecer daquele negócio. E eu vivi toda aquela odontologia bonita, praticando aquilo, e vendo o que eu era capaz de fazer, do que era possível de ser feito pelas pessoas, né? Eu parava num momento e pensava assim, cara, além de eu ganhar dinheiro, dá pra fazer as pessoas felizes e o pior, dá pra eu receber elogio disso, cara. E lembra aquilo que eu falei no início, né? Do futebol e tal? Cara, quando as pessoas começam a te elogiar pelo trabalho que você realiza, né? Igual, serve como combustível. Pô, cara, que coisa linda essa restauração que você fez. Como você consegue isolar esse caso? Que implante é esse que você fez? Cara, como que você fez uma cirurgia tão bonita? Pronto. Inflou o seu ego. Nós somos pessoas que vivemos à base de ego também, né? Ninguém aqui vai falar que não. O ego talvez seja um problema da odontologia do Brasil, do mundo, né? Não do Brasil. E isso daí, de uma certa forma, estimula, né? A pessoa buscar. E aí ela começa a buscar e quando ela vê, ela fica apaixonada pelo negócio, cara. Eu não parei mais de estudar, cara. Fiquei doente por odontologia. Quantas pessoas hoje passaram no seu lugar? Você tem noção? Como é que é? Quantas pessoas hoje pensam dessa mesma maneira? Por exemplo, eu estou não estagnado. sei, mas é isso que eu falo pra você, Du. E tem pessoa que tem medo de querer Cara, se você quer ver o que você faz bem, exato. Resumindo a história, é só você me falar onde seu coração tá. Sim. Seu coração tá onde? Tá na administração. Tenho certeza que você é um baita administrador. Seu coração tá onde? Eu amo tomar vinho, tenho tudo de vinho. Pode ter certeza que você vai entender tudo mesmo. Eu sei tudo de café, eu gosto disso, você vai ser, eu entender tudo. Cara, sabe onde tá meu coração hoje, cara? Tá
totalmente dentro da odontologia. Sabe qual que é o meu sonho? Meu sonho é de ter as coisas para a odontologia. Eu não tenho vontade nenhuma. Zero. Cara. Deus é testemunha disso. Não tenho vontade nenhuma de ter o carro Y, a casa X. Eu nem penso nisso. É roupa tal, né? Eu até tenho um nojinho quando eu vejo pessoas falando do que tem, do que não tem. Eu não ligo para isso, cara. O que me traz satisfação é a profissão. E sabe aquele tesão todo que eu tinha pro futebol? Seus olhos brilham. Né? Seus olhos brilham. Meu, sabe o que eu tava fazendo sábado e domingo? Sábado e domingo eu tava no consultório. Foi o dia que eu podia ficar aqui em casa. Fui lá, bati minhas fotinhos. É o que dá prazer hoje. Fiquei tranquilo, montando minha aula, fazendo coisas que eu precisava fazer. Podia estar, sei lá, jogando bola. Você é um cara eu acho, e olha que loucura, velho. Eu acho até uma coisa interessante, até que nem a Grazi estava falando da questão da administração, né? Eu faço as coisas de administração, não é pelo dinheiro também. Você também deve ser assim, né? É por, às vezes você vê a multiplicação, a forma de investimento, você vê que tem uma equipe grande que tá seguindo uma rota, então, as coisas se organizando, não é isso? Mas eu acho que isso é mais... Isso daí, cara, quando você começa a demais. entender de alguma coisa, cara, e você começa a ver frutos daquilo que você faz, e de certa forma isso traz uma satisfação, é igual passar no jogo do Mario, velho. Exatamente. É o jogo do Mario. Exatamente. Hoje a gente se dá muito bem, dá muito certo, porque a parte que eu faço é o que o Cássio odeia, que é a parte administrativa e a gestão de todo o processo de curso e consultório. Sim. E eu sempre conto essa não pra ligo todo pra mundo, ligar né? paciente. Lá no consultório... Hoje você atende? Não atendo. Não atende nada. mais. Então, agora você ficou na parte Então, que Só você faço o que eu gosto. realmente gostava. no consultório a gente tem lá o negócio que loucura, muito né? bem dividido. É uma loucura, mas é muito legal. Fiz odontologia pra chegar onde fazer o que eu gosto. Mas se não cara, fosse odontologia, eu tô- você não teria feito isso. Mas Não, odontologia isso é uma tem coisa, essa mas isso é uma variável. coisa tão Eu acho louca, que deveria ter, porque cara. assim, eu também tô na mesma rota que você. Você imagina, tô há 12 anos atendendo no Loucura. consultório. 12 anos, 13, né? 13 anos atendendo. E aí, falava pra minha esposa, falava, poxa, eu não tô aguentando mais de dor nas costas, coisas. E aí, às vezes, você chega e começa a encontrar um paciente, o paciente fala assim, mas eu queria que você fizesse. Aí você fala, vou ceder. E aí você cede. Mas depois que você cedeu, você não se sente bem, do tipo, eu fiz... Não, você fala, você se sente mal. Você fala, não, eu passei por cima de algo que eu não queria mais fazer, exatamente. Sabe quem fala um negócio muito legal? Não é? eu não Não é isso. gosto, Eu queria estar administrando a clínica. Eu queria estar garantindo os processos todos, a qualidade e tudo mais. Mas E aí isso você daí vai- é porque, assim, as pessoas elas fazem conexões. Entendeu? Isso. Você pode ser péssimo, mas a Isso. pessoa faz conexão. Sim, sim. Quem tem uma frase linda disso, uma vez eu vi ele falando sobre, foi o Irata. Sim. Irata eu achei ele genial. Sensacional. Um dia ele falou assim, eu vi ele falando assim, ele virou para o paciente e falou assim, cara, eu não faço limpeza. Ele falou assim, não, mas eu quero fazer com você, porque eu confio em você. Ele falou assim, tá, você confia em mim então. Confio. Se você confia em mim, você precisa fazer com esse profissional que eu tô te indicando. Porque se eu tô indicando Exato. ele, é porque É o que eu eu falo aqui. entendo que ele faz melhor do que É o que eu falo aqui. Você confia mesmo em mim? Entendeu? Eu acho que falta essa comunicação, né? Mas é difícil para paciente entender isso aí, viu? Mas assim, eu tô agora passando nessa transição. Tô passando por essa transição. Minha meta é chegar... Eu gosto de fazer muitas das coisas da odontologia. Por exemplo, restauração, eu já... De dente anterior, por exemplo, eu gosto de fazer. Muito, assim, parte estética. Dente posterior já não quero mais fazer. Não quero tocar mais. Vem comigo. Que Então, aí... Chegou no ponto que você queria. Implante, por exemplo. Toda segunda-feira eu faço um protocolo. Eu adoro uma dentinho cirurgia. Você estragado, faz velho. protocolo? Faço protocolo, fiz hoje. Hoje eu fiz um protocolo, fiz semana passada, segunda-feira. Toda segunda-feira eu faço um protocolo carga imediata. Na quinta também eu faço. Na sexta eu faço, não carga imediata, faço cirurgias. E na sexta também eu faço. Mas além disso, além desses dias, eu também fico na administração. E aí entra a parte que daí quando eu tô na parte de administrativo, eu falo, nossa, Eu não isso aqui consigo tá viver no demais. administrativo de Isso é demais, é muito prazeroso. Nossa, eu paro à noite Para à noite. fazendo administração. Exatamente. Eu fico Você tá à doido. noite, eu paro à Aliás, noite. Parece que eu não vejo a hora passar. Se eu fizer isso, eu não exatamente durmo, Obrigado, cara. senhor. Exatamente. Obrigado, senhor, que existem Meus pessoas parabéns. assim. Exato. Então, assim, eu acho interessante que, inclusive, ela queria se formar muito para trabalhar. Eu também, eu queria me formar muito para trabalhar. Cara, quando eu conhecia ela, ela tinha uma cadernetinha. Com 18 Já era anos de idade, planejadinha, com 20 e eu poucos anos de fazia idade. faculdade, eu Fazia já- planilha das coisas. eu já fazia Você fazia planilha. planejamento também? Ela Cara, falou, tipo, o que que eu isso, planejo velho? para daqui a uns anos Cara, fazer eu umas sou o coisas? oposto Aí, disso. ó. Sempre Maluco, tive. tá Sempre, doido. eu também. Eu planejo a minha vida. Minha vida eu tenho esse planejamento assim, do que eu quero fazer, da onde eu quero atingir. Isso eu tenho planejado.
Mas agora, pensar nessa parte administrativa do que eu tenho que fazer... Cara, eu sou... Planeja a rota dos Estados Unidos, né? Isso eu faço. Eu sou pouco racional, eu sou muito... Eu também, Cássio, eu também. Caraca, E velho. que sigla que ele é também? Signo? A sigla dele. Uma vez ele me chamou numa reunião, F. ele falou pra você assim, você é isso, isso, isso. Só que ele não me falou o que era. Daí eu cheguei e fui estudar. É aquele inteligência emocional? Então Só que eu fui estudar sobre isso, né? MBTI. Como é que é? Fogo, água, essas Não, mas é mais ou menos isso aí. era quase isso. reptiliano, não tem uns negócios assim? Não, mas é um estudo, na verdade, que fala sobre personalidade, né? Então, quando você fica estudando essa parte de administração, você tem que montar um time que assim, tem Que características se que você precisa. encaixem, né? Você precisa selecionar bem a pessoa e tudo mais. Não, mas faz hoje em dia a gente sentido. tá com uma equipe top aqui, né? Não, tá boa, nem fale, cara. Foi baseado nesse estudo? Tá sensacional. Também, me ajudou muito, Legal. muito. Tem uma galera bem bacana. Mas mesmo, já sei. Coloca um monte de Depois eu te nego conto apaixonado, depois eu te todo conto mundo tudo. se mata. Não, mas é legal, cara, porque assim, pra mim me tocou aquilo ali, porque ele falou, você quer que esse podcast dê certo? Daí, eu com algumas coisas, cara, eu sou desligado mesmo, não adianta, eu sou assim, eu sou focado em determinadas coisas, sabe? Daí ele veio e falou assim, cara, você procura saber o que é isso. Cara, me deu um insight aquilo ali, tão absurdo. Eu comecei a estudar, cara. Eu comecei a estudar sobre, eu falei assim, cara, eu sou assim mesmo, cara, vou ter que melhorar nisso. Eu sou assim mesmo. Eu falei assim, pô, cara, esse cara que sou eu, cara, sabe? Eu comecei a me envolver nisso aí, eu falei assim, você tem que melhorar, cara, procrastinação, algumas coisas não funcionam. Eu comecei... Não sabia, ele não tinha falado pra mim. Eu não falei. Ele só chegou e falou assim... Pra mim, né, não, agora? tal parte eu não concordo muito. Mas isso, eu acho que isso aí é o bom papel do administrador, né? E Aquele cara que, também, que fala de uma as coisas forma carinhosa, ele né? consegue E chamar a sua ele tem atenção. muito carismático, né? Só que assim, a gente é amigo, cara. Então, assim, o amigo também tem a função de chegar Ele pro não é muito outro... carismático, não. Ele é palmeirense. Isso é Esquece verdade. disso. Já é duvidoso, né? Tem caráter duvidoso. Por isso mesmo. Daí a gente conversa, cara, e a gente sempre um fala pro outro, ó, tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. E aí eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito aberto para essas coisas. Eu dou mais valor para quem chega para mim no meu canto, na minha cara, e fala assim, ó, tá errado isso, do que você tenta vir com palavrinhas bonitas. Eu não gosto mesmo. Eu ainda prefiro que chegue no meu olho. Eu falo assim, ô Du, você tá errado, cara. E eu gosto Depende, muito tem gente que gosta. Do quê? Mais carinho. Eu acho que ninguém gosta. Às vezes prefere, né? Eu prefiro. No caso, gostar, é preferir. É verdade. eu aprendi muito. Vamos abrir um pouquinho pra pergunta também, que depois vai passar o tempo, depois começa a xingar a gente aqui no direct, começa a meter o pau na gente aqui. Mas tá bom demais, Você não né? faz a pergunta... Eu tô me divertindo. A Tá pergunta, bom demais, ó, tá a bom pergunta demais. pode ser horrível, já decorei, pode ser pergunta besta, mas assim, eu tenho que passar pra vocês, né? Senhor. Como que é... Quantos anos de casado? 17. Quantos anos juntos, pós-formado já? 20 anos? Nossa senhora, parece outra coisa, né? Como que é, vocês podem perguntar pros dois, tá? Como que é um casal trabalhar junto? Dentista, casal dentista. Casal deve trabalhar junto, cada um na sua função, tudo bem, beleza, bacana. Mas deve assim, ter muita gente que tá assistindo a gente ali que tá namorando na faculdade. Gente, então, ó, pergunta na eu Carolzinha, acho tá? que não é padrão, cara. Porque eu converso com um monte de gente, todo mundo fala que acho uma merda. Trash. Mas a pergunta ela falou assim, vocês já se matam? Não, cara, Não? isso que é Pergunta, legal. eles não se matam? Ó, se eu for contar essa história pra vocês, aí, tipo, envolve outras coisas, né? Eu não quero ir tão profundo assim. Mas uma coisa que eu... Lembra aquilo que a gente... eu acho que é tava... impossível brigar com ele, desculpa te interromper. É que você Mas falou, não é? velho. Olha, gente. Ele Você desvirtuou. não conhece? A briga meu não acontece. Deus. Não. O Du conhece. Não é assim. Também o Du conhece. A briga começa a acontecer e ele fala, não, tá. Não, é? assim, com ela... E você vai falar se é mentira, se eu consigo brigar com você. É muito difícil eu brigar com ela. Mas trabalhar junto, assim, chegar em casa, dormir junto, na mesma sai do trabalho e vai pra casa junto. Isso aí é... Tem Posso muita falar pra coisa você, que o assim, ó? casal tem que relevar, gente. É normal, é em casa, no casamento. Sim. E é do mesmo jeito no consultório. Então, tipo assim, eu costumo até falar para minhas amigas perguntam muito isso pra mim. Gra, eu Como não me as coisas a gente vai receber imagino, oferta? cara. Não me imagino trabalhar com meu marido o dia inteiro. Eu acho que a gente ia brigar o dia inteiro, dar pau o dia inteiro. Então, assim... Eu adoro estar com ela no consultório. De verdade. o Quando Cássio- ela sai, eu fico irritado. O Cássio é super dependente no consultório. É como se eu fosse... Eu sou um filho mimado. No consultório, é verdade. As pessoas nos cursos falam Mas pra mim, é Gra, você porque- mima muito ele, É cara. porque, assim, cara, tipo... Nos cursos ele Eu fica acho que é até chamando uma toda hora. dependência meio emocional. Eu fico ali assim, eu falo, Gra, cadê você? O que você tá fazendo? Pega tal coisa pra mim aqui. Tipo... Toda hora. Só que ela Gra, tá- tira a não, bola é aqui. verdade. Eu fico Gra. incomodado de estar ali no consultório e ela não tá lá. Hoje É foi verdade, eu não hoje, curto. excepcionalmente hoje, foi um dos dias que eu não fui pro consultório à tarde. E quando eu tenho coisa pra resolver,
da parte administrativa, que eu não posso Tem que que me interrompa, resolver. eu não vou no consultório. Sim. Então eu já sei, eu fico em casa, quietinho, Não no meu peço pra ela computador. tirar foto, segurar alguma coisinha. Quando eu tô no consultório, é o tempo inteiro, vem aqui, não sei o quê. Então, assim, no consultório, meio que eu sei que eu tenho que ajudá-lo, meio que eu me comporto como se eu fosse uma funcionária dele. Sim. Entendeu? E eu sou assim, eu não ligo disso assim. Às vezes ele chama minha atenção no consultório e eu relevo de boa. De boa. Um time, Bate-me Por Robin. isso que dá certo, cara. E lá em Pasta de casa dente, é ao tudo em casa, contrário. Lá em casa, como marido e mulher, é ao contrário. Às vezes muito. Aí não vai relevar. Às vezes não, às vezes é muito eu cobro ele, entendeu? Então em casa eu já sou um pouquinho mais assim, brava. trabalhando eu bato e em casa ela bate. É tipo assim. Vamos ver mais por... Libra. Não, Mas, é ó, resumindo, gente. O segredo. casem eu com uma dentista. Não é casar com uma dentista, mas o segredo é você ter uma boa amizade mesmo. É, exato. Você Vamos ver mais curtir a por... pessoa que Gente, você é igual ao imagina. casamento em casa. Cara, o casamento Mesma ele não vai dar certo porque tá trabalhando junto ou porque tá trabalhando separado. Isso não vai fazer Não tem diferença diferença. nenhuma. O que aconteceu, irmãozinho? Eu compreendo perfeitamente. Tudo certo aí? Uma O pessoal aí, a plateia. A plateia, todo mundo, né? Tudo Galera. certinho. Pergunta do Ebran também aqui. Deve ter sido aluno seu, inclusive. Como nasceu o Isola que Cola? Como nasceu esse nome? Como nasceu o Isola como que nasceu o Cola? Isola que cola? Nome? Nome? Tá. Quem criou? Sonhou. E fala um pouco também pra gente do Isola. É. O Isola que cola, ele é um curso de isolamento absoluto. No início, quando falávamos isso sobre um curso de isolamento absoluto, parecia uma loucura para as pessoas, todo mundo julgava muito, cara, não vai fazer um curso de isolamento absoluto, que absurdo. Já escutei muitas coisas do tipo, curso de isolamento absoluto, o cara tem que sair da universidade sabendo isolamento absoluto, como que o cara vai fazer um curso disso? E eu escuto esse tipo de comentário, eu acho a coisa mais idiota do mundo, velho. É o divisor de águas da minha vida, eu falo isso que um de verdade cara mesmo. sai da universidade sabendo? Nada? Fala a verdade. Então fazer curso de laminado é errado, Sim. fazer curso de preparo, fazer qualquer outro tipo de curso. Resina. Não faz sentido, porque na universidade a gente deveria aprender tudo. E outras coisas tendem a piorar, né? EAD tá chegando. A distância tá chegando. Quando você acha que não pode... Você imagina o quanto as pessoas vão sair despreparadas, cara. Então, não tem jeito, né? Se a formação, ela tá... infelizmente, ela não tá entregando aquilo, e não pelos professores, cara. Não falo isso pelos professores. Polêmica! Não, é o que dá Ibope, por favor. Mais vinho pra Eu ele. acho que é um erro, talvez, lá de cima, cara. É uma coisa que o MEC deveria ver com mais carinho. Eu não sei quem regula isso, mas, poxa, uma faculdade de odontologia deveria ter, no mínimo, aí 6 anos, cara. Compactuamos com o mesmo pensamento. E eu acho que... Deveria ser mais robusto. Cara, com certeza. Não, O quer que você fazer aprende 5 hoje anos, em mas 4 anos é Não pra dá. 1 ano e meio. Pra 1 ano e meio, pra apertar e depois ensinar tudo. impossível. O que eu faço hoje, eu não aprendi nada na faculdade. É impossível. Nada, Eu também não. nada, 100% nada. 100%. Eu então piorou, né? Então, também tem essa parte, né? Administração que deveria ter. Tudo isso aí. Aí paro pra pensar no que a gente vive hoje na odontologia, que a era adesiva, e já não é de agora, né? Sim. Pelo amor de Deus. Mas todos os conceitos reconstrutores né, a reconstrução dos elementos dentais, a preservação dental, que é o que mais se fala hoje, ela tem como base a adesão. E como é que você vai fazer uma boa adesão se você não controla o campo operatório, cara? Entendeu? Quer fazer restauração anterior? Facinho. Tá? Vai pegar um molar lá atrás destruído, como a gente está falando. Profundidade, vai sangrar, salivação, o paciente fechando a boca. A gente sabe que não dá, cara. Pode falar o papinho que quiser. Ai, nossa, os estudos. Tá bom, como foram feitos os estudos? Às vezes você tá lá trabalhando sozinho, cara. Não tem ninguém para te ajudar. Impossível. Como é que você vai ter... Sozinho é impossível. Não, sozinho. Como você impossível. vai ter o mesmo, né? Eu acho que trabalhar o sozinho hoje é isolamento muito relativo, complicado. ele funciona como bem realizado. Como entendeu? bem realizado. E Se dá tiver um pra se realizar bem em todos uma os puta casos. de um auxiliar, Não. como eu tenho aqui, por exemplo. Não, e tem gente às vezes que tem 3. Já vi isso, cara. No caso tem que ser 6. Não. Tem que ter quantos... Mas como surgiu o Isola que fala? Então, esse Viu o administrador aí, ó? esse respeito e esse entendimento. Viu por que você gosta dela lá no consultório? É por causa disso,
Tem que ser prático. Mas olha só, esse respeito e essa compreensão da adesão foi uma das coisas que eu me apaixonei. Eu me apaixonei muito mais por implante do que implante, por exemplo. A porta de entrada para a odontologia de alto padrão, diria assim, né, de cuidado, foi o implante. Eu entrei por isso, depois eu comecei a estudar prótese, fiz a especialização de prótese. Opa, tá escutando? Tampou o rosto um pouquinho. Tampou meu rosto? Rostão lindo, cara. Que bom, tampo que é melhor. E depois eu acabei observando que as minhas reabilitações de prótese, elas estavam tendo muito desgaste, né? Tava rolando muito desgaste. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado, né? E provavelmente porque eu não acreditava tanto em adesão. Eu sempre estava buscando ali algum tipo de conceito mecânico. Que tipo de material você tá falando? Cara, metalocerâmicas, metalocerâmica, entendi. Né? Até IMEX mesmo, mas eu não conseguia imaginar um fragmento cerâmico dando certo. Porque eu sempre imaginava, cara, esse cara vai morder e vai descolar, não vai dar certo. Eu não acreditava na adesão. E depois que eu comecei realmente a estudar a adesão e compreender o quanto que ela é complexa, que não é tão simples assim, eu comecei a entender. Falei, cara, adesivo não é um frasquinho, um líquido mágico que eu passo, não funciona assim, cara. Pô, a dentina é um substrato extremamente, né, sensível, e se você não controla todos os fatores, a adesão vai ser uma droga, cara. E aí eu parava pra pensar, pô, são todos os casos que eu consigo? Não, eu chego em molar posterior, eu nunca consigo controlar. Então eu preciso fazer o quê? Tem que isolar. E eu comecei tentando isolar, comecei a tentar fazer, e falhava, e chorava, isolava, dava errado, machucava tecido gengival. Então eu fiz a coisa correta, fui buscar ajuda, né? E eu fiz um curso de um professor peruano que se chama Vitor Guerreiro, e ali ele me deu um norte. Ele me mostrou muita coisa, mas o que ele me mostrou de mais bonito foi essa ideia, sabe, de que o que a gente realiza nos pacientes não são restaurações, a gente dá tempo, porque vai falhar, um dia vai falhar, né? Pô, como é que você faz um implante no paciente? Por que você fez esse implante? Porque falhou a restauração classe 1, depois falhou a classe 2 e assim foi indo. Ou seja, nós falhamos na adesão 300 vezes para chegar no implante. No implante, exatamente. Entendeu? Sim. Olha que loucura. E eu falei, a gente precisa impedir isso. Como que a gente vai impedir? Trabalhando bem a dentística. Então, depois de anos que eu fui compreender aquilo que o Hirata falou, cara, que ele falava lá no início, que ele, pô, você é faixa branca, velho, você tá começando, o que você tem que entender? É dentística e pério, né? E fala a verdade, alguém na universidade há 10 anos atrás falava pra você, vai fazer especialização de dentística, o que o cara falava pra você? Você não precisava, vou morrer pobre. Até hoje fala isso. Cara, é o coração da odontologia. Eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou por conta do Zé Roberto. Porque... Então, aí a gente mas tá é a dentística, né, cara? Mas é a dentística. Você tá falando de outro maestro, de outra referência, de outra pessoa que entende de odontologia. Você teve uma referência que não é tu que eu tenho essa realidade. Com certeza, né, cara. A primeira coisa que o dentista tem que saber fazer é salvar um dente. Exatamente. Isso eu acho que é o que eu faço até hoje, apesar de ser implantodontista. Sim. Às vezes eu falo, não, mas não é melhor colocar o implante? Eu falo, caramba. Pensa, pra gente é mais fácil. Né? Sim, mas... Se tira o dente, coloca o implante, pô, acabou. O endodontista não gosta dessa frase. Só que a gente sabe como implantodontista que implante também não dura para sempre. Tem os problemas, né? Da periimplantite, tem perda. Então, o processo não se interrompe. Às vezes o cara tá lá com 40 anos, você vai colocar um implante, ele vai durar mais 40 anos. Você vai ter certeza que você pode dar certeza que o cara vai morrer com esse implante? Não. Então, ali eu comecei a enxergar esse nicho, né, na odontologia, porque depois que eu comecei a aplicar o isolamento e fui aprendendo, fiz outros diversos cursos e acabou virando um tema que eu acabei ficando apaixonado, porque eu comecei a entender que a adesão ela necessita de que você respeite todos os princípios. Todos os processos. Se você não respeita todos esses processos, o tempo do ácido, como lavar o ácido, você está aplicando o primer, como que é esse primer, e cara, você conversa com os dentistas de modo geral, ninguém entende nada, cara. Você vai, qual que é o seu adesivo? A laranjinha da 3M que eu uso, é tipo isso, entendeu? E a gente acaba virando um macaquinho treinado. Mecanicista. Exatamente. Cara, esse é o problema. Esse é o grande problema. Uma manicure, né? Você tá ali fazendo, é como se você estivesse fazendo aquilo ali. Vira mecanicista, protocolado. Aí como que alguém não vai dar valor... Não desmerecendo manicure, né?
Mas é um processo que você aprende mais rápido. É um processo técnico. Esse é o segundo cancelamento. Sempre igual, né? Em todo mundo. Segundo cancelamento. O primeiro foi meu, agora é o seu dele. Não, mas é um processo técnico, entendeu? Você teve uma informação, você não tem uma base tão fundamentada para você realizar as coisas. Você aprende isso e reproduz, entendeu? E a odontologia não é isso, a gente sabe disso. A odontologia é muito mais que isso. Aliás, a odontologia é a profissão mais foda que existe. Não existe profissão mais difícil que a nossa. Aí o médico, caramba. Odontologia é muito mais difícil. Você tem que dominar tecnicamente, você tem que ser um artista. Você tem que ser um artista para realizar as coisas. Você tem que entender de administração, você tem que ser psicólogo. Entender de venda, vender. Você tem que ser um fotógrafo, você tem que saber... É muito fatorial, né? Que é isso, cara? É a profissão mais complexa do mundo. Você tem que entender um Saber pouco de da saber medicina de gestão, também, lidar com tudo. medicação. Tem que entender de vinho, tem que entender de podcast. Que isso, cara? Pois é. Tô colocando pra você aí, pra você matar o atraso. Aí o que acontece? Quando eu tive essa compreensão geral, né, da importância da adesão, eu comecei a perceber que o Brasil, e na verdade hoje... Tem uma déficit absurda, né? Cara, o mundo tem uma dificuldade com o isolamento absoluto. E apesar dessa forma meio engraçada que vocês estão vendo de tudo, uma coisa eu tenho que falar a meu favor, eu sempre tive muita facilidade. Eu tenho facilidade para aprender, eu tenho uma facilidade técnica, manual, eu sempre tive habilidade, isso daí é uma coisa natural minha. Muito criativo. É mesmo, né? Todos Ele os é cursos, a grande maioria dos cursos que eu faço, eu sempre recebo elogio dos professores. Então... Mas quem não é o Messi pode virar um Cristiano Ronaldo, concorda comigo? Como é que é? Quem não é o Messi pode ser um Cristiano Ronaldo, porque é esforçado. Por esforço, claro. Não fala, e tem pessoas que eles não têm o talento que você tem que estar vendo nesse podcast, mas você fala assim, com treino e metodologia de ensino, mas é que né, a assim, gente o que pode acontece? também... Não você Quando frustra a já. Quando a pessoa tem habilidade, é mais fácil. O caminho é mais rápido. Mas nada vence o esforço. Exato. Nada vence o esforço. Bacana você falar O isso. que eu tô falando aqui é porque, assim, eu conheço milhares de pessoas que são melhores que eu, tecnicamente. Você vê que o cara tem a mão muito melhor que a minha. Habilidoso, né? Só que o cara não me pega na intensidade. Não me pega. Por quê? Porque enquanto ele tá cansado, né, e já tá de saco cheio de odontologia, e ele vai fazer outra coisa, eu tô apaixonado por isso. E aí eu vou fazer porque... os olhos brilham. Porque eu gosto. Entendeu? Essa Você tem que ver de trabalho, é bonito ver, cara. Você saiu da clínica popular e foi pra essa questão, né, de ir pra implantodontia e tudo mais, em que ano? De curiosidade, porque isso é mais 2012. recente, né? Então, 2012, né? Cara, eu perdi 7 anos. Foi 7 anos de clínica popular. Enxerga assim. Mas você acha que foi perda de 7 anos? De Foi odontologia 7 anos de popular? clínica popular. Perdido. Não Assim, foi perdido. não, gente. Cara, É. eu construí... Ele serviu como um alicerce pra você, cara, tá onde tá hoje. Exato. Ele fez um alicerce mais Eu fico robusto pra triste, você. porque assim, o tempo todo, isso daí é uma coisa que eu sempre fico lembrando, assim. Então talvez isso seja Se eu- algo se que eu- você que você teria poderia mudado mudar na quisesse sua vida. mudar. naquele início lá. Não, eu teria medo, cara, eu não sei. Porque, sei lá, talvez eu fosse pra outro lugar. Porque assim, Eu não sei. tudo que o Cássio... que Mas a gente assim, se conseguiu fosse pra foi com o nosso projetar pra dinheiro, né? Não Uma foi? pessoa hoje, cara, graça lá se também, cola lá um te moleque ajudou pra caramba jovem também. comigo, nem vou falar que é meu filho, uma pessoa jovem que fala, cara, quero aprender tudo com você, quero ficar com consultório com você, me ajuda. Eu ia fazer tudo diferente pro cara. Eu falei, você vai estudar, você vai fazer isso aqui, depois você vai fazer isso aqui. Então, mas aí a pessoa tem que ter um alicerce de uma família que consiga Exato. bancar aquela pessoa pra Não ela é ficar barato, né, estudando. cara? Sabe disso, não é Meu, a barato. gente não tinha isso. Tudo que a gente tem, que a gente conseguiu, foi depois que a gente se formou. Batalhou. E a gente batalhou. falou A pra especialização do Cássio de implantodontia foi batalhado pra gente pagar com o nosso dinheiro. Aí depois eu resolvi Eu nem fazer sabia se eu orto. ia ter a grana, velho. Então, a gente comprou apartamento com o nosso dinheiro, ninguém deu. A gente morou no fundo da clínica pra conseguir pagar a parcela de um apartamento na planta. Entendeu? Muito Então, legal assim, isso. tudo foi da odontologia, a especialização do Cássio, a minha especialização, a outra Por isso que é especialização, complicado, né? nosso filho. O cara fala assim, tudo. você não quer... você Então, deseja tudo que seu filho aconteceu seja dentista? Cara, como claro tinha que que ser. sim, cara. Eu não tem como eu virar aqui e falar que não, porque a odontologia me deu tudo, cara. Se o meu filho for dentista, pra ele vai ser apaixonado muito mais pelo nosso- fácil. Eu falei isso no último entendeu? podcast, cara. E será, Doente mas pela será evolução. que... Olha que interessante. Porque a gente até agora é polêmica, hein? Polêmica. Polêmica. A gente Cortes. até agora só Perdão, teve Cássio. convidados de sucesso aqui. E todos eles vêm de primeira geração de dentistas. Sim. É muito engraçado então. O isso. que né? garante que um herdeiro A segunda dentista geração vai manter. Vai manter. vai ser- vai não, manter o mesmo garante. padrão. Eu conheço milhares, cara.
Não, tem Vai manter o milhares mesmo que padrão. mantém o Conheço padrão milhares. e superou, Superam. ficou Sim, melhor. sim. E tem... Mas eles são maioria? Não, É isso que eu tô a gente perguntando. não sabe, não tem como saber. Porque até agora é a maioria aqui. Eu Aqueles acho que têm que o lance sucesso. é assim. Não é uma. Não pode. Eu me recuso Nossa, a acreditar eu posso- que seja uma coincidência. Todo mundo que chegou aqui. E até eu acho que é encorajador, porque quem precisa de mais força que tá assistindo esse É quem não podcast tem ninguém, é cara. quem não tem Quem não ninguém. tem ninguém. Quem tá sozinho. Entendeu? A gente precisa Então quem tem começar a alguém, incentivar fala assim, as pessoas, cara. esse podcast aqui tá beleza. Meu pai também me dá um podcast lá em casa. Agora, quem tá ali, que tá se E esforçando... não tem nada, cara. Não tem nada. Não tem de onde tirar, cara. Ele falou assim, eu quero chegar lá. E vai chegar, entendeu? Vai chegar, Isso daí é o que eu esforço. normalmente É falo o para as esforço. pessoas, assim. E não precisa ser só para dentista. É pra tudo. É pra conselho, tudo, não, pra tudo, cara, acho que é sim. pra tudo. Cara, relaxa seu coração. Porque tudo vai dar certo desde que você se esforce. Passa por onde? É isso. Cara, Esforço. eu acredito muito nisso. Na força de vontade. Mas muito nisso. Eu falei isso no último Eu podcast, não conheço pessoas que são bem-sucedidas Sem e que esforço. eles não têm duas coisas. Primeiro é o esforço e a segunda é a fé, cara. Pessoas que acreditam e que... Pô, você vê uma pessoa que ela tem um pensamento positivo, que ela crê que aquilo vai dar certo e ela batalha, e você fala assim, não deu certo a vida. Duvido. Não tem como Não dar errado. conheço, não existe. Agora, é muito comum pessoas que trabalham e aí fica frustrada e reclamam, tudo vai dar errado, não vai dar certo, e não sei o que. Não adianta, né? Falando em fé, cara, daqui a 10 anos, como que você se enxerga? Daqui 10 anos? Onde você gostaria? Já tá dando dois, curso né? fora, dos dois. Já tá dando curso em Peru, Argentina, tudo quanto é lugar da América do Sul. Cara, de Colômbia. coração, de coração. O que você almeja? Depois que eu vim no podcast de vocês, eu zerei minha vida. Chupa mundo! Não, de coração, assim. Eu realmente, assim, sou muito feliz com tudo que eu realizei. E esse vai virar um corte só de raiva. Carlos, mas você tem sonho na odontologia? Se eu tenho sonho na Você tem odontologia, sonho? eu tenho milhares. Você tem né? alguma coisa que você fala assim, eu quero Aquela muito geladeira, fazer aquela isso? geladeira de duas portas da odontologia. Eu acho que Hoje. você fala, se não tivesse sonho, Eu não pra mim paro não de teria mais sonhar. sentido, né? Eu Não faz paro mais de sentido sonhar, a vida. cara. Cássio tem muito Mas sonho. imagina, cara, não paro de sonhar. O que você almeja, cara? Quero fazer endo. Não fala Quero isso, fazer canal igual você vai deixar muito triste se você fizer isso. Se você fizer isso, você vai acabar a minha fonte. Quero fazer orto. Você tá maluco? Eu tenho um monte de sonho, falando sério mesmo, cara. Sério. Tenho zilhões de sonhos. Conta um pra gente aí. Por exemplo... Se alguém chegasse agora pra Eu você queria, por e exemplo, falasse, chegar com o meu curso na Europa. Por que não? Sim. mas tá próximo já, tá Por que próximo. não? Mas tá próximo. Entendeu? E aí as pessoas às vezes falam, nossa, aqui não sei o quê. Cara, qual a diferença entre Mas isso sonhar é fácil de pouco realizar, e cara. sonhar... Mas, Cássio, aí Isso você aí tá falou uma coisa fácil. interessantíssima, né? O que te trouxe até aqui, você falou, ninguém bate seu esforço. Pois Você falou é. isso aí. E o que vai te colocar lá É o seu é o esforço. esforço também. Por isso que eu Isso não que me é. importo muito com o que as pessoas acham desse achar. Eu só vou sonhando, cara. Eu vou sonhando e de repente assim eu vou realizando. Vai tentando várias vezes, que entra de novo naquilo que Exato. a gente falou da minha filha. Lá do Vai tentando, Sim. Exatamente, Vai tentando, cara. tentando É as até a hora que vai fases dar. do- Quantas vezes você tentou? Eu tentei uma vez. Não, então você tentar Mas 10. mas eu tenho que dizer que Aí tenta mais 10. eu tive um certo grau de sorte, cara. E as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu acredito que sim. E sorte você pode analisar como o que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser. Eu tenho Eu, um pouco como de- sou muito, eu creio muito em Deus, eu gosto de dizer que eu consigo ver a mão dele na minha vida. Eu tenho certeza que ele facilitou muitas coisas na minha vida e eu tenho muita responsabilidade por isso. Muita É responsabilidade. gratidão por isso. Não é gratidão, Du. Eu acredito que quando Deus, ele de uma certa forma, ele te abençoa em alguma coisa na sua vida, é porque ele espera algum feito da sua parte. Tá te colocando num caminho, né? Eu espero que você siga. Então, eu acho que a gente precisa produzir coisas boas com isso. E você Bacana. topa seguir, não é isso? Pois é. É, Uma me das fez- coisas que eu mais rezo e oro, assim, que eu peço muito é para que eu não deixe esse lance do ego me consumir, sabe? E é foda isso, cara. Como é gostoso quando alguém vem. Você é o cara, você não sei o quê. E eu fiquei com um pouco de É uma vergonha de fazer delícia essa isso. pergunta. Eu Só recebi que essa isso, pergunta. cara, isso conta Recebeu? muito. Recebi, fiquei um pouco de vergonha de fazer Sim. essa pergunta. Uma Eu disse, não vou droga. Mas fazer. você ainda não contou O por quê? que surgiu o Isola que Cola. É, como surgiu? Desculpa, gente. Nossa, pra você ver. Cara, o Gostei da papo tá... ó, O papo tá uma administradora. maluquice, né, velho? Viu? Mas o foi perfil que a gente assim, falou Tá aquele vendo dia? só? É. Viu aí, ó?
Tá vendo? Dá um papelzinho pra a gente tá aqui. Tá vendo como a gente se dá bem trabalhando, ó? Eu falo pra todo mundo, eu sou balão de festa. Vamos assim, montar uma sociedade nesse quadro. Eu vou embora, assim, ó. Daí ela, Graziela vai. Aí eu vou puxando o Cássio assim, ó. Volta pra terra, Cássio. Mas eu queria saber assim, a pergunta da Carol aqui, como que surgiu isola que cola? Porque de onde você falou assim, isola que cola? Não, então. Em algum lugar. Tem um péssimo problema que é um problema de dormir. Eu não odeio dormir, velho. Então eu tava lá às 3 horas da manhã assistindo Escolinha do Professor Raimundo. E a galera tá aqui já tirando sarro da minha cara. Você falou que você queria estudar. Eu falei, não, gente, ó, você tem que ter um momento da sua vida pra caixinha do nada, que é onde você entra num vazio, onde você absorve coisas inúteis. Todo homem precisa disso, vocês sabem disso, né? Eu tava lá vendo esse negócio, aí eu vi um cara falando assim, quem não cola não sai da escola. Você acredita nisso? Você tá brincando, Sério, veja lá? Não, juro. Cola não sai da escola. O cara falou, cola não sai da escola. Eu falei, cara, que negócio grudento, não sai da cabeça, cola não sai da escola. Sério. Aí eu comecei a pensar, isola meu Deus, esse que caso cola. Eu falei, é... caralho, cara, olha que palavra grudenta. Tava lá no seu inconsciente, você tava pensando no nome. Não, de madrugada. 3 horas da manhã. É porque fazia um tempo que eu tava procurando uma palavra. Eu queria uma hashtag. palavra. Então, exatamente. Na verdade, eu queria um hashtag. Eu tô nessa etapa aí com relação a outra coisa, mas isso aí você fica no inconsciente com Mas aí, aquilo, de repente quando encaixa. Cola, a peça. não sai da escola, na hora eu liguei, cola. Com... Isola que falei, cola. cara, cola. É que você tava muito no isola. O que tem a ver com colar, né? Eu falei, caralho, isola e cola. Grazi, já formou quantas turmas, mais ou menos? Quantos alunos? Tem mais de tem 1.000. Mais de 1.000 alunos. 1.000 alunos, 1.000 cara. alunos? Vocês acabaram de descobrir como que surgiu o nome. O nome isola que cola. Aí não, sabe o que é pior? Ó, pior. Eu fiquei extasiado com a minha descoberta. Aí ele foi me acordar. Eu achei genial na hora que Foi genial. Eu fui no quarto. E foi genial. 3 horas da manhã. Ela, o quê? O que você quer? 3 horas da manhã, tomar banho, não sei o que. Isola que cola. Eu inventei um hashtag. Pra todo mundo marcar o nosso curso. Lazarento. Me Que xingou. hashtag? Isola que cola. Eu falei, nossa, que Aí bosta. beleza, fui embora. E o Cláudio dá curso comigo, né, o Ju. Conversei com ele assim, 19, Ju tá aí. Gênio da odontologia. Aí virei e falei assim, Ju, isola que cola. Ele olhou pra minha cara e fez assim. A cara dele. Aquela cara. Tipo, que bosta, que é isso, né? E ficou só eu com esse negócio. Eu achei genial na época, tanto a Graziela quanto o Cláudio, que são meus parceiros nesse sentido, acharam uma droga. Acharam meio até infantil. E depois a gente foi conhecer o Osés, evangelista, que é aquele professor, e a gente comentou sobre esse nome, e ele falou, cara, esse nome é genial. Inclusive, vocês tinham que aplicar, e se vocês não patentearem esse nome, eu vou patentear. E se o Osés falou isso, já tá de uma o Osés, pra quem não conhece, fenômeno. Cara, é um baita de um professor, ele também teve uma sacada genial. Indica o curso dele, cara, super legal. Cara, o Osés Evangelista, ele antes de ser dentista, ele foi designer. Então, o cara tem uma leitura visual sobre publicações, sobre montagem de aula, e ele foi um cara que percebeu isso, cara, que os dentistas ele têm uma extrema dificuldade em trabalhar esse tipo de coisa. Vamos deixar o link dele na descrição, pessoal. E ele montou um curso, né, para treinar o dentista. Qual o nome do curso? Foto Designer. O curso se chama Foto Design. Mas o lance, cara, e a parte mais legal do curso é que você percebe que design não é questão de bom gosto. E as pessoas acreditam que é bom gosto e não tem nada a ver com isso. Ficou interessado? Vai lá fazer o curso do Osés. Vamos deixar o link na descrição para quem não conhece. A gente vai deixar o Instagram. Inclusive, tem uma coisa que é a parte mais bonita do Isola que Cola. Eu tive a grata, né? Isso é uma das coisas que eu vejo que Deus entrou na nossa vida. Eu tive essa grata oportunidade de ter feito amizade com o Osés e hoje a gente toca em conjunto com ele em algumas oportunidades, um projeto social, né? E o Odontovale vai rolar agora no final do ano, onde a gente vai e atende uma comunidade carente, que é um pouco daquela responsabilidade que a gente estava conversando. A gente entende que Deus... Osés fala muito isso, ele fala com uma propriedade muito bonita, assim, de... Cara, eu tenho muito mais do que eu mereço. E nós temos muito mais. Deus abençoa a gente muito mais do que a gente merece. Para quem quer conhecer um pouquinho do Odontovale, como é que faz para descobrir isso? Cara, o Odontovale você encontra tanto no Instagram, mas você também pode seguir o professor Osés.
É um projeto muito bonito, cara, porque quando a gente realiza ele, a gente vai lá no intuito de realizar a odontologia que você faz no seu consultório. Entendeu? Então, não é aquela odontologia paliativa, não tem nada a ver com isso. A gente tenta reabilitar. É Projeto Odontovale. Projeto Odontovale. Vamos procurar, deixar certinho, deixar o link da descrição para vocês poderem dar uma forcinha lá, tá, pessoal? E aí, no grupo do Isola que Cola, a gente tem lá quase 1000 alunos, a galera... Todo ano a gente tenta levar reciclar, levar pessoas novas. Você tá devendo ir lá. Então, eu te mandei mensagem no particular, até queria esse ano, só que vai cair bem numa data que eu não vou estar. Cara, esse ano vai ser incrível, velho. Queria muito esse ano. Até falei que você fez um time lindo, cara. Eu tô esperando. Só que é um projeto que é foda, cara. Você chega numa comunidade carente. Legal isso. Muito cara, legal. Você não tem ideia. Todo ser humano deveria viver uma situação como essa. Cara. Você se incomoda na sua cama depois. É tanto conforto, é tanta coisa que você tem que você para pra pensar assim. Cara, demora uns 30, 40 dias pra você voltar a ser idiota de novo. Mas você fica por muito tempo pensando sobre o quanto você deveria ser grato e quanto é fácil a gente reclamar da nossa vida, cara. É impressionante. A gente tem tudo, a gente tem saúde, a gente tem uma condição espetacular e a gente reclama. A gente atendia paciente lá que falava que, tava vindo de outra cidade, ficou o dia inteiro na fila lá para receber um atendimento odontológico que nunca tinha recebido na vida. Que legal. Entendeu? Top. Você vê a condição que as pessoas vivem, cara, e você reclama às vezes, minha cama não tem mola. Vai se ferrar, velho. A gente é muito idiota, cara. A gente reclama demais. E é bom a gente ter um choque de realidade. Fica o convite para vocês. Vamos lá, O ano que vem, de 2024. O projeto assim, tem várias formas de você... Esse ano não vai dar, mas ano que vem... Você pode colaborar de forma física mesmo, ir nas ações. A gente sempre tá trocando os times. É livre para quem quiser ir. Infelizmente a gente não consegue levar muitas pessoas, cara, porque é um projeto que... Mas tem uma seleção. A comunidade é muito pequena. A comunidade é pequena, então consegue acolher. A gente não consegue acolher muitas pessoas. Mas para quem quer ajudar com o equipamento, as dentais seguem a gente, quer um patrocínio para poder dar uma força, até mesmo financeiramente. As pessoas conseguem ajudar. Isso, a gente sempre pede uma ajuda, assim, para ajudar, né, com o material. No primeiro projeto que a gente fez em conjunto, a gente conseguiu comprar os compressores. Cara, chorei demais. Eu acho que a gente faz que eu mais chorei na minha vida. Legal, quando eu tiver, desse ano, quando vai ser? Vai ser agora em novembro. Agora em novembro, quando chegar perto da data, a gente coloca no podcast. A gente coloca no podcast pra vocês, para poder fazer uma arrecadação. Agradeço. Até para pegar as dentais, que também é parceiras. Esse ano o que a gente está tentando fazer é comprar um scanner de bancada, porque... é como eu falei para você, a ideia é não oferecer menos do que aquilo que a gente oferece nos nossos consultórios. Muito legal, cara. E o Oséias, ele tá com um know-how muito grande da parte do digital e ele tá fazendo as próteses impressas. Muito legal. E aí é uma coisa mais rápida, o paciente chega lá sem os dentinhos, cara. E voltar embora. A gente já faz as restaurações, faz o canal, já prepara tudo e eles vão lá. A gente vai estar com uma equipe que vai fazer a moldagem, o escaneamento, né? No caso, vai ser o scanner de bancada, eles vão moldar, eles vão escanear isso, e através disso eles vão fazer todo o planejamento e vão imprimir as próteses. Perfeito. Senhoras e eu acho que a gente senhores, podia fazer aquela pergunta, né? Tá acabando. Aí se tivesse no Jô Soares, você ia falar, porque tá super gostoso, né? Então, aquela pergunta... E a pergunta que é assim, né? Se vocês tivessem como deixar um recado aí pra quem tá se formando agora, né? Que eu acho que é o maior público nosso aí do 90% é alunos do Instagram. Aproveitando também para pedir para quem ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, por favor, cliquem para seguir, porque ajuda bastante a gente. A gente faz isso aqui também, né, por uma causa nobre. E a gente queria perguntar então, que dica vocês deixariam? Uma para cada um, hein? Uma dica que vocês... Vai, dá uma dica aí, Anjo. Deixariam olhando para aquela câmera. Mas assim, eu digo um conselho, assim, falar assim que... Um conselho, que hoje a gente escuta tanta mensagem meio negativista que a gente fica tão triste com isso. Isso. E nós somos apaixonados pela odontologia. A gente faz tudo isso porque a gente acredita. A gente ama demais dar conta de tudo que a gente faz. E hoje tá tão em falta isso, Grazi, que a gente queria só passar isso para quem... Principalmente para os nossos alunos. O que eu tenho para dizer assim é que a odontologia é linda. O fato de você lidar com pessoas, devolver o sorriso para as pessoas, a autoestima... Isso é muito significante, é um prazer enorme, assim. E é aquilo, é fazer com amor, né?
tratar as pessoas com carinho, com amor, querer o bem do próximo, se esforçar, como o Cássio mesmo falou, para tentar fazer sempre o seu melhor, que não tem erro, não tem como errar. Hoje eu faço parte administrativa, que já era a minha paixão lá de trás, mas eu gosto demais de lidar com pessoas. Eu tenho um prazer enorme de lidar com pessoas. Então, eu complemento um pouco do que aquilo que o Cássio faz, ajudo ele a lidar com pessoas, a devolver sorriso para as pessoas, e isso é muito prazeroso, gente, demais, demais. Então, o conselho que eu tenho, assim, é faça com amor, queira o bem do próximo, e tudo vem como consequência disso, não tem como errar. Cássio Gashibara. É com você. O microfone é só seu. Primeira coisa, você já viu algum colega da odontologia na rua pedindo esmola? Eu já vi, cara. Tô brincando, Você tá zoando, Tô brincando. Você ia chocar o mundo. Cara, relaxa. Ia dar corte se falasse. Se eu pudesse te dar um conselho de verdade, de coração mesmo, tudo vai dar certo. Vai Creia mesmo, nisso. é verdade. No final, tudo dá certo. E isso vai dar certo porque em algum momento da sua vida, pode ser que não seja agora, mas pode ser que seja daqui a 1 ano, ou talvez 2, 3 anos, mas em algum momento vai rolar um start, vai rolar um estalo e você vai perceber aquilo que realmente move o seu coração. É um marco temporal, né? Pois é. Pode ser que não seja odontologia, cara. Eu não tô aqui para dizer que você vai ser feliz na odontologia. Eu tô aqui para dizer que você deve ser feliz. É só isso. Se eu pudesse passar uma mensagem, seria essa. Cara, busque a felicidade. Busque a felicidade. Se a odontologia não... Se você perceber daqui uns anos que o seu coração não tá na odontologia, que você não ama isso, cara, não tem por que você ficar lutando. Tenta entender e compreender aonde que está o seu coração. Lá que vai estar a sua felicidade, lá que vai estar o seu final feliz. Beleza? Senhoras e senhores, nada mais, nada menos que Cássio Gashibara e Graziele Gashibara. Um brinde a eles aqui. Gente, mais obrigado. Foi depois demais. de 2 garrafas de vinho já. E esse foi o 5º episódio dos Dentistas Podcast. Não se esqueçam, pessoal, deixe seu like, curte, compartilhe o canal, envie para o máximo de número de pessoas sociais. TikTok também. Beijão, gente. Tudo mais. Adoro Muito obrigado pela presença de vocês aí. Sucesso Obrigado, A sempre. gente que agradece. Obrigado, gente. Convite. Obrigado, Valeu, obrigado, Du. Foi obrigado. demais. Foi divertido demais. Foi bom? Foi. Deu uma risada? Foi. Foi muito Toda legal. terça-feira, às 19 horas para vocês. Eu quero pessoal. vir de novo. É isso Vai aí. ter, Quando que o Ju vem de novo. 19, bora. Vai ter vinho de novo? Vai ter vinho Então, pra vocês, gente. Lembrando, Dr. Cláudio Moreira, às 19 horas, né? Dia 19, aqui também. Em Os breve. Dentistas Podcast. Não perca. Top. Certo?